Minha gente, que saudade que eu tava aqui do Metro Quadrado Podcast, hein, Luizinho? Faz tempo, né? Faz tempo pra caramba, pelo menos pra mim, estive viajando, pra vocês que estão aqui pela primeira vez. A gente começou isso aqui, a gente tem o Thiago também que participa. E a gente acabou de encerrar a primeira temporada, posso chamar assim? Pode e a gente chamar, vai começar a segunda. Agora começa a segunda temporada com novidades. Primeiro capítulo da segunda temporada, é isso? Primeiro capítulo da segunda temporada. Bom, para quem estava com saudade como a gente, sejam bem-vindos. Quem não se inscreveu no nosso canal não perca a oportunidade, pode fazer a qualquer momento do vídeo ou pode fazer agora, nesse segundo. Toque aí. E para começar, eu acho que a gente vai trazer um tema muito legal. Estou aqui com a Letícia e com o Pedro e a gente vai falar hoje de autoconhecimento, marketing e inteligência emocional. É isso? É isso mesmo. Para você que quer ser um bom comunicador, quer falar de forma livre, tem que ter inteligência emocional. É a base de tudo? É a base. Eu estava dando uma olhada. A Letícia, ela começou um projeto ela dá uma consultoria de marketing e essa consultoria de marketing ela está fazendo um alto desafio se eu entendi bem, né? Você zerou teu Instagram e você começou o Instagram do zero agora, do nada, 0 seguidores. Não foi do nada, né? Teve Diga um aí. mês de estratégia antes disso. E como que é essa estratégia? Eu monto uma linha editorial e nessa linha editorial eu coloco o que eu preciso ter dentro de cada publicação. E isso qualquer perfil tem que ter. Se o perfil não tem linha editorial hoje, ele está simplesmente postando sem objetivo. E sem objetivo ele não chega a lugar nenhum. Então a gente vendo aí que profissionalmente, isso a gente fala aqui, você está vendo na tela, que a gente está aqui no Metro Quadrado, como eu estava te explicando um pouquinho no off, a gente começou como estrategista no mercado imobiliário mesmo, para falar a respeito de metro quadrado. E hoje, se você buscar depois por curiosidade dentro do seu Instagram, ou qualquer pessoa que está nos assistindo, vai procurar corretor de imóveis, a gente vê que é onde a gente está procurando o nosso cliente hoje, porque antigamente era por jornal. E No hoje digital você fala. hoje está no digital. Então os corretores estão atrás de buscar mais seguidores, eles estão atrás de começar a aparecer e com competência. Aonde a gente vai? Nessa máquina, nessa métrica. Algoritmo. E aí, Esse é o nome. existe esse cara? E ainda vem uma pergunta. Fala. Seguidor é cliente? Depende, né? Do quê? Depende. Do nível de consciência dele. Mas E consciência essa é a pessoal, humana, universal? Do ou a seu respeito produto, do problema que ele tem. Aí eu vou te explicar. Tá. Por isso que é melhor você começar um perfil do zero, sabendo quem você está buscando, do que você ter um perfil que já teve várias pessoas diferentes dentro dele. O meu perfil antigo, eu já fui fitness, eu já falei de viagem, eu já falei de estudo, já foi pessoal. Então, N coisas aconteceram lá dentro. N tipos de pessoas estavam lá dentro. Pessoas que buscam várias coisas, não comunicação. Então, por que manter pessoas ativas no meu perfil que não compram o meu produto? Não faz sentido. Não faz sentido. Concordo com você. Você acaba não aproveitando. E isso acaba confundindo você na produção do conteúdo ou é pior para o algoritmo? O algoritmo. Porque ele tem que entender quem é minha persona principal. E o que é minha persona principal? É a pessoa que eu falo atrás da tela. Eu vou falar pra alguém. Se você tem um produto, seja ele um infoproduto, seja um produto físico mesmo, você vai entregar ele pra alguém. Certo? Certíssimo. E ele vai solucionar a dor dessa pessoa. Porque ele é uma transformação, é um produto. O produto é uma transformação. E para essa pessoa ser transformada, eu preciso saber aonde que eu vou atingir ela. Se eu pegar, por exemplo, energético. Eu sei que eu tenho que vender o energético, mas eu não sei para quem eu vou vender. Eu sei que você gosta de cafeína, mas você não gosta. Você gosta de chá de maracujá. Eu vou gastar minha energia vendendo isso para você? Não faz sentido. Não. Então eu vou focar em pessoas que gostam de cafeína. Mas quando eu pego o algoritmo das fontes que você já utilizou, ele mantém aquele histórico de publicação antigo e ele acaba não entendendo o seu nicho, por isso que é importante começar do zero? Ele tem que entender a dor da pessoa. Ele vai contabilizar tempo de tela, ele vai contabilizar o quanto a pessoa ela realmente quer ver o meu conteúdo. Se eu não tenho um conteúdo atrativo para essa pessoa, ele para de entregar. E aí a minha entrega fica baixa. E como você está fragmentado no interesse, você acaba tendo pouco engajamento. É isso? Estou entendendo certo? É isso mesmo. Só que não só isso. Não só isso. O algoritmo é como se ele fosse uma consciência. E é como se fosse nossa consciência mesmo. Sabe quando você pensa assim? Quando você compra um carro novo e você nunca tinha visto esse carro na rua. Mas a hora que você compra esse carro, aparece um monte de carro em volta. Sim. É a mesma coisa. A gente tem uma glândula, a hipófise, que é a que faz com que a gente tenha essa visão ativa de ver outros carros na rua que são parecidos. Parece que o algoritmo também tem uma dessa. E ele entende o que você gosta de ver. Ele só vai replicar o seu conteúdo e entregar para mais pessoas se você estiver dominando sobre as pessoas que estão com você. Na real, que o algoritmo ele tem essa glândula mesmo, chama pixel. É o boa. pixel. Esse é o tal da pixel. É mesmo? É. Fala aí, ó. Pra quem tá nos assistindo, esse é o Pedro. Sócio da Letícia. Aí, ó.
Entre os nossos da Letícia, o nome da agência de vocês tem um nome? Como que é? Clã. 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 Massa. Uma família. Ah, aí sim, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Você me tocou num ponto que eu achei sensacional aí. Pixel. A gente fala de pixel, até para quem está curioso hoje, se você abrir o Google atualizado no seu navegador, você vai ver que ele tem um buscador agora para imagem. Né? Você tinha a opção só de buscar a palavra. Na real, mas ele já tem faz um tempo já. Mas não explicitamente. Não explícito, agora está explícito. Agora Você tá vai lá, explícito. a imagem E dele, tá otimizado e tal tudo mais. imagem, Sim. né? É. E agora ele chegou nisso. É isso? O Pixel tá Cara, envolvido nesse tipo de conceito, por isso que tá tudo por Pra vídeo hoje? mim, mais ou pra mim menos. Pixel era só os quadradinhos da tela, né? Então, Antes de durante encontrar ele também achava. 1920 por... Explica isso aí pra mim, mano. o pixel, na real, é uma parada do tráfego, tipo, do que eu conheço como pixel, né? Pixel é um código que você coloca na sua página. Na sua página, no seu blog, em qualquer tipo de coisa. E ele vai rastrear todos os dados que você deixar aberto para ele rastrear. Então, tipo, localização da pessoa, idade, gênero, todas as informações que a pessoa coloca no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais, esse pixel ele vai pegar para você, para otimizar as vendas depois. Pô, cara, que pira, cara. Eu tava Só achando que- era associação com imagem. Olha como que é gostoso. fazer Então, sem tipo saber assim, de nada, é um- Você entendeu? Eu Você associava chegou pixel. Pixel? Ah. Eu sempre associei pixel como eu fazer mesmo. Minecraft, Pixelado. pixelar. A gente vai para esse lado. E olha aí, quando a gente fala com traficante de dados, o que acontece? Antes de dados. Rapaz, daí dá um trabalho para explicar depois, ainda mais uma tia. Ah, não, porque eu mexo com tráfego. Que A gente tem alguns amigos. Ainda eu acho que é o trafegou, gente. o tráfego. Tá? E... Trafegante. Não, trafegante. Então, quando eu Sim. entro lá no Meta, a maioria das pessoas acaba patrocinando pelo Turbinar lá e tudo mais, porque o aplicativo eu acho que tende a ficar cada vez mais fácil para ser utilizado, né? Mas a gente sabe que tem uma métrica dentro dele, que aí a gente precisa de um gestor, aonde eu vou escolher. Então, quando eu seleciono um persona, não é mais que isso, inclusive, né? Na verdade, é a métrica de tudo que compõe o teu público-alvo, vocês chamam de pixel? Na real, não. O pixel ele é um código. Me faz entender, então. Tá. É um código. Ele vai lá e te fornece um código. Você pega esse Ele código, quem Ctrl te C, fornece um o código? meta. Agora é o meta. Né? Tá, aí O ele me fornece um É que código. tem o Pixel, é o Meta e tem o outro. Tem o do pixel do Google Meta, do Google, do TikTok, tudo que tem a ver com anúncio, ou seja, a internet inteira trabalha com anúncio, até LinkedIn, essas paradas aí, tem o pixel deles. Você pega esse código, Ctrl C, Ctrl V na sua página. Então, na hora que você vai contratar, a gente tem. Ah, massa. Dá pra fazer camiseta do código? Não, esse é meu código? Tem a O cara coloca na página dele e rouba todos os seus dados, tá ligado? A gente criou. Ele é mesmo a tua identidade? Tipo, dentro Como dele? se Ele fosse. representa o teu Instagram? Você Então, criou eu um estou começando a pixel. entender. Você criou um pixel como se fosse, tipo, é um código. Quanto mais você alimentar esse código, mais ele vai estar inteligente e otimizado para sua campanha. Para você fazer remarketing depois. Fazer remarketing, para otimizar a campanha, fazer lista. Basicamente, o código vai entender as pessoas que estão entrando no meu site, por exemplo. Se eu colocar ele no meu site, Sim. o Pixel ele vai entender, esse código vai entender quem está entrando no meu site e a hora que eu for retrabalhar essas pessoas, ele vai falar assim, eu quero retrabalhar com as pessoas que já entraram no meu site. Exatamente. Consigo fazer isso. É uma das coisas que ele Consigo É fazer como se isso. ele Isso é uma fosse das um olho. Ele é um olho que fica por trás tanto do Facebook quanto do É um Google. fofoqueiro. Ele É um aquela fofoqueiro. tia que fica no muro, olhando. Isso, cara. É esse exemplo, né? É a tia que fica no muro olhando tudo que acontece na rua pra fofocar. E fofoca pra você. Quem passou ali, que tipo de gente passou. E aí você consegue fazer o que você quiser com esses dados. Até porque todo mundo se vende sem saber, né? E se eu for pra neurologia, eu vou comparar ele como. Com a glândula hipófise. É isso? Assim, se for A gente ver, vai faz chegar. sentido, tem uma associação. É, uma faz sentido, é uma associação. associação. Dá pra falar que é. Ah. Daqui a Literal. pouco a gente consegue chegar em ufologia, tá? E por que depois me perguntam que a gente não chega no metro quadrado? Sempre chega, você fica... a gente vai ver. Deixa eu falar. Então tá. Você começou, achei massa, tá? A gente sabe que agora cada ser humano dentro de qualquer plataforma social, redes sociais, ele Não tem... sei o que eu ia falar, peraí. Pode. É que você falou que... Isso chama delay. Delay. Não, era só uma frasinha lá que eu não sei quem comentou comigo uma vez, que quando o produto que você está adquirindo não tem preço é porque você é o produto, né? Como é que é? Então, por exemplo, quando eles fazem promoção, isso de graça, tal, preencha essa... Aí Ah, você tá. entra, Sim. você entra Isso é uma isca digital. né? Aí você quando troca não o tem seu preço, é porque o produto é você, na verdade. Porque o cara, ele quer que você ponha o quê? Ele quer que você entra naquele site, porque ele vai ter as informações, ele quer que você ponha os dados dele pra você não achar em troca disso uma... Mas sei isso, lá. mas isso pode ser bom. Porque software às vezes grátis. Isso é as ótimo. pessoas Ou não um sabem o que Google. elas precisam, às vezes. Elas de não algumas sabem. coisas. E aí entra a consciência. Isso. Mas você acha que vale a pena, por exemplo, eu lançar um e-book e colocar lá em
Tá batido já. Precisa de uma isca melhor. Depende do que você escrever também. Clickbait, mas- Depende do nicho também, né? Tem É, nicho que gosta de e-book. é Eu muito vou variado, trabalhar é com muito psicólogo e vou fazer Pois é. uma... Tem que ser algumas coisas, mas eu acho que é do público. Eu acho que pode ser, sei lá. Trabalhar com corretor de imóvel, colocar e-book, os caras não sabem ler, mano. Não funciona. Deixa eu te falar. Brincadeira. Temos que Corretores, amamos desmistificar. vocês. Precisa ter curso, um curso técnico. Pra todo mundo atestar. O... Psicologicamente, talvez não. O... Legal. Nesse seu desafio, então, você zerou o teu Instagram. E você começou com uma tríade que você está batendo aí, que eu acho que não é só com o objetivo de formatar um Instagram de sucesso. Eu acho que é um bagulho pra vida, não é não? Fala disso aí pra mim, dessa sua coisa. O que do eu tô alto fazendo lá consumo. dentro, né? Isso, Eu fala acho aí. que é mais do que ter um número grande de seguidores, ter um número grande na minha conta bancária. Não é só isso, né? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu vim pra cá? De onde eu vim? Qual que é o meu propósito aqui de Quem é fato? você? Pois é, né? Quem sou eu? Você trabalha com essa coisa. E essa é a parte do autoconhecimento. Essa é a parte do autoconhecimento, sabe? Esse é o meu autoconhecimento. Por que eu tô levando essa mensagem pra frente? Às vezes você nem sabe que você tem um problema, a gente entra na pira da consciência, né? A pessoa não tem consciência de um problema, ela passou a vida inteira com necessidade de aprovação, que é um dos maiores bloqueios que impede as pessoas de falarem bem. E ela deixa de ter oportunidades legais na vida dela, ela deixa de evoluir como pessoa porque ela tem essa trava. E aí, às vezes, eu sou a pessoa que chega no meio da vida dela e ajuda a desbloquear isso. E ela tem uma vida melhor. E não só ela tem uma vida melhor, como eu também tenho. Porque as duas passaram por essa transformação, sabe? Entendi. E legal que você está falando isso. E a gente vive, a gente respira isso, tá? Se eu for ver depois o meu Instagram pessoal e o Instagram pessoal dele, embora a gente tenha o método quadrado, e aqui a gente é super soltinho, se a gente for ver o nosso Instagram pessoal, a gente ainda tem travos de iniciação, porque é um lance coletivo. Um lance coletivo é mais fácil de desenrolar do que um lance individual, porque você divide a culpa, a reprovação ou a aprovação, né? E eu achei legal esse lance, envolve esse lance de falar em público e ter tranquilidade. É a maior trava hoje de uma pessoa falar em público para se lançar no digital, não? Do meu cliente é. Quem é o seu cliente? O meu cliente é a pessoa que busca ser um expert no digital. Mas para ele ser um expert no digital, ele tem que desbloquear a comunicação. É o principal. É o O primeiro que você trabalho faz que no você faz. digital? É. Como assim? Com uma pessoa que vai querer uma mentoria de você para criar o Instagram, por exemplo. Com Você vai mentoria, eu desbloquear. já tive outras mentorias que eram individuais na inteligência emocional e comunicação em aberto. Só que quando você faz comunicação em aberto, é aquilo da consciência. A pessoa não tem consciência de qual é o bloqueio na comunicação dela e o porquê que ela tá fazendo isso. Então eu preciso direcionar ela. E direcionar ela pro digital, por exemplo, como um expert. O que é um expert? É a pessoa que tem uma expertise, tem uma especialidade e ela fala sobre isso no digital. E aí por isso ela quer uma ajuda para falar melhor. Tá. Então ela tem um foco. Essa pessoa já saiu do ponto zero. Ela não é um cara que nunca esteve no aquele que não tá entrando agora. Ela tá no digital, mas ela quer mostrar que ela é faixa preta numa parada e ela sabe muito daquilo. Ela tem uma mensagem que ela quer colocar pra fora. Tá. Ela sabe que tem alguma coisa. Só que ela tem uma trava, normalmente. Geralmente ela tem uma trava. Eu rodei tráfego antes pra comunicação no aberto. E no comunicação em aberto, apareceram pessoas pedindo ajuda pra ter mais amizade, pessoas que não tinham destaque na vida pessoal, muita dificuldade na vida pessoal. E não é o meu foco de trabalho. Sabe, meu foco de trabalho é realmente colocar pessoas que vão à frente de levar mais transformação. Tá. Seja no nicho que for. Por Quando isso, você subnichar. coloca, quando você começou a falar aí, que você começou a trabalhar no aberto, qual foi o termo que você usou agora? Comunicação? Essa comunicação em aberto, o que ela é especificamente? Para quem está ouvindo a gente É essa questão. entender. Comunicação. O que é comunicação pra Mas você? Para mim, às vezes, eu tenho a parte de comunicação do que eu estou fazendo agora, que é especificamente tentar passar essa nossa mensagem a respeito de pessoas da nossa região, da nossa cidade, e que pode agregar valor até para os corretores que estão nos assistindo ou para qualquer pessoa que vem. Eu acho que é uma maneira da gente mostrar o nosso trabalho. Ou eu vejo comunicação como várias vertentes. Uma delas é essa que eu estou fazendo aqui. E depois eu tenho, várias ramificações. Comunicação interpessoal. Perfeito. É isso, tem várias vertentes. Se eu falar pra você que eu trabalho com comunicação, eu posso atender qualquer público dentro disso. Então não fica específico. A pessoa não consegue realmente pedir ajuda porque ela quer. E a pessoa que não sabe qual é o problema dela não sabe como pedir ajuda também porque ela não sabe qual é o problema. Por isso subnichar. Então hoje... Perfeito. Mas aí você está falando de duas pessoas diferentes. Eu estou falando A da pessoa pessoa que que não está sabe. criando o conteúdo, que tem que ter assado, e a quem não sabe e que tem a dor e não sabe que tem a dor, é a pessoa que está sendo atingida pelo conteúdo, é isso? Agora tem-se. Essa pessoa trabalhava antes, essa pessoa trabalha agora. Entendeu a diferença entre elas? Eu Não. subnichei. Eu tinha Vamos lá, eu isso tinha um aí. grande nicho. Tá. O nicho era a comunicação. Podia ser Perfeito. qualquer pessoa entrando nisso. Tá.
Podia ser, e de fato foi. Eu joguei tráfego nisso, o tráfego É. foi desperdiçado, porque era muito amplo e a Pulverizou. pessoa... Isso, não foi bem gasto. Tá. Agora, se eu subnicho isso para pessoas que querem falar no digital, fica muito mais fácil, porque essa pessoa ou tem um produto, tem um serviço que ela quer mostrar. Porque a pessoa te procurava antes e falava assim, eu quero me comunicar melhor com o meu parceiro. É comunicação. Então, Eu quero comunicar melhor Esse cara tá pedindo leite, o cara tá trazendo cerveja do mercado. Falta de comunicação. Falta comunicação. Né? Em relacionamento falta muita comunicação. Lógico, acho que é o que mais falta. Mas... Nós também, amor. Mas é tipo isso que eu entendi, né? Então, quando você jogou comunicação, vinha a galera fala, não, peraí, eu quero... É outro tipo de comunicação. Então, ela foi para um subnicho de comunicação digital, como se comunicar, como mostrar que você é um especialista foda naquilo que você faz. É o que a gente bate pra sempre. Eu tô muito aqui, errado. todo dia. é o que as expert pessoas têm que- digital. É, expert digital. E tem que passar essa mensagem. Só que pra você passar essa mensagem, você tem que acreditar nela. A sua mensagem, né? Sim. Tem que ter essência. Por isso, inteligência emocional, autoconhecimento. Porque não adianta nada eu falar pra você que eu quero vender água porque eu quero ganhar dinheiro. Tá. Autoconhecimento, a gente é meio explicativo a palavra. Tipo, autoconhecimento, conhecer a si mesmo, né? Tipo, pra quem consegue ver. Leste Nerra. E a inteligência Deixa emocional? o quê? Leste Lerra. Deixa eu errar. É em Árabe. É bíblico. É bíblico. Hebraico? Já é aramaico, Que? isso aí. Arcaico. Também não manjo muito disso, não. Agora me pegou. Ó, tirando o autoconhecimento, que é autoexplicativo, quando a gente está falando muito de inteligência emocional, eu queria que você desse uma pincelada. Explica inteligência emocional pra mim. O que é O inteligência que de fato emocional? é inteligência emocional? Mas que raios! Do que se Todo alimenta? mundo fala de inteligência emocional, mas como é que eu faço pra me controlar, né? Eu compro onde? Vende Tem confiança. vende na internet? Primeiro respira. Vamos lá. Primeiro respira. Eu acho que é essa pira, Respira e não pira. É. E O aí? que é inteligência emocional? É eu saber gerir os sentimentos que acontecem tanto aqui dentro quanto os que estão acontecendo aqui. Se eu tô passando uma mensagem e eu sinto que algum de vocês fica desconfortável, lógico que eu não vou ficar alfinetando. Por isso eu vou para outro caminho. Isso também é inteligência emocional, saber gerir o que está acontecendo com os outros. E em mim, o que seria essa inteligência emocional? Quando eu consigo compreender em mim que tipo de sensação que eu tô tendo, se eu tô ficando nervosa, minha mão tá trêmula, minha barriga tá fria, minha cabeça parece que vai explodir, eu tenho sensações fisiológicas que me deixam mais nervosa no momento, eu consigo transcender essa situação. E transcender significa passar por cima, transformar, ir para um outro ponto que não é esse que eu quero. Então imagina, eu tô nervosa. O nervosismo, ele pode fazer com que eu não tenha a mesma performance que eu teria se eu estivesse controlado, concorda? Sim, concordo. O excesso de alegria também, né? Também. Qualquer tipo de Entusiasmo, sentimento, né? qualquer tipo de sensação em excesso, ela vai te levar a ter um comportamento que você não queria ter. Então, se eu consigo entender que eu tô tendo essa sensação em excesso logo no começo dela, eu consigo transcender isso. Inteligência emocional é isso, principalmente na comunicação. E por que falar disso na comunicação? Porque quando você não se sente seguro da sua mensagem e você não se sente seguro sobre os outros que estão perto de você, você vai tentar alfinetar, você vai tentar ofender ou você vai tentar mostrar algo que você não é para ser aprovado. Certo. E por isso trabalhar isso junto. E eu sei que você também gosta de inteligência emocional, né? Ah, bastante. Eu vi. Tá ali o livro da Daniela, tá vendo? Que tá aqui pendurado aqui na empresa que ninguém lê, só eu que li esse Acho que eu livro. li. Tô Muito tentando bom. falar pra ele. Muito bom. Eu acho que é o pai. Ali, ó, ali. Eu acho que começa. A gente fala muito. Eu que sou baby boomer, né? A minha época ainda se ouvia falar muito em QI, né? Em inteligência. Coeficiente de inteligência. Que a gente só. E não tinha o QE, que era o coeficiente de inteligência emocional, que a gente fala hoje, né? E lendo as informações é que existia uma pira, isso aí, sei lá se eu vou falar. O que você pega é o seguinte: por que pessoas de alto QI nem sempre eram as mais bem-sucedidas após a faculdade e tudo mais? E aí começou a se estudar o coeficiente emocional. A inteligência emocional era o fator principal, às vezes, para o sucesso. Nem sempre a pessoa mais inteligente, por falta de inteligência emocional, era mais bem-sucedida. Por isso que você vê aquele cara que só estava bom no colégio rico hoje, você entendeu? Sim. Não que é certo fazer isso, mas você pode ver pessoas com alta capacidade de absorção de informação. Pô, eu estudei numa faculdade pública, por exemplo. Eu tinha um problema seríssimo com o professor. Porque eles eram inteligentes, sem inteligência emocional. E o que isso me levava? Eles me levavam a um autoconhecimento, porque eles eram concursados, em um alto nível desse concurso. Eles passavam por quê? Capacidade de assimilação
e responder um questionário num papel. A hora que ele tinha que passar o que ele sabia, ele não sabia falar com outro ser humano. Ele não dava essa coisa. Mas ele não precisa saber, né? Ele já passou. Ele já está concursado, né? Porque não. Aí você vê a universidade pública declinando em prol de professores. Vocês tiveram professores no colégio que eram muitos mais sensacionais que os outros. E nem sempre, às vezes, o cara que tem mais carisma, que mais chamou a atenção, era o cara que era mais inteligente do corpo docente. Você entendeu? Era mais legal. Era mais legal, mas um pouco de inteligência. Ele também sabia que você tinha seu mood, ele também sabia que ele tinha o dele, que ele tinha que fazer essa associação de deixar tudo na mesma sintonia, e aí para a comunicação fluir, né? E aí é muito isso. Falando, de um jeito muito aberto, eu acho que a respeito dessa inteligência emocional, era a capacidade, talvez, de socialização das pessoas em não responder primariamente a um estímulo, que é o que a gente faz. É impossível travar sentimento. Impossível. Se você me ofender, eu vou ficar ofendido. Mas a minha inteligência emocional leva eu não reagir à ofensa, pensar nela, gerir e reagir de uma outra maneira, para que isso seja socialmente controlado. Sem uma das... Isso, você entendeu? É a única coisa que você não consegue fazer com mãe. Entendeu? Porque mãe dá uns gatilhos. Não, você não reage assim com outras pessoas. Você tem que, quanto mais você consegue controlar a reação ao óbvio, às vezes, do seu sentimento, eu acho que você vai ter um pouco mais de domínio da inteligência emocional. Eu não consigo aplicar no imobiliário, porque eles me irritam. Mas o resto... Não, só o teu sócio que te irrita. Vai bem. E não sou eu que estou falando aqui. Mas é mais ou menos isso, né? Vocês querem um exemplo de inteligência emocional? Da hora, mano. Acabou de acontecer. Tô fazendo agora, nesse exato momento. Eu tenho um bloqueio muito foda de comunicação. Você comunicou isso aqui antes? Sim, eu tenho uma parada de timidez muito grande, mas eu tô ligado que não é meu. Eu tô ligado que é uma fase. Por causa da inteligência emocional, porque eu fui lá, estudei e descobri que é uma fase. Entendeu? Então, tipo assim, momentos como esse, eu sei que eu tô aqui por um aprendizado. Eu tô aqui pra desbloquear esse negócio. Você não estaria aqui antes? Nossa, mas antes que eu tô falando de quanto tempo atrás? Uns meses atrás. É mesmo? Uns meses atrás. Você não participaria de um podcast onde você vai falar em público? Por mais que eu queira ter um Tericast. Inclusive, isso daqui é um brand. Isso daqui é uma peça de brand, tá ligado? Grande, mano. Lá é só telas. Então, aqui, ó, tô querendo... É um projeto que eu tenho, mano, faz uns 2 anos já. Que não saiu do papel. Tira do papel. É muito simples fazer um podcast. Você chama as duas pessoas do outro lado e começa a conversar, que o bagulho flui. Não, e no começo eu ainda queria fazer o Tericast no ar livre, tá ligado? Toda uma temática de planta, de essas coisas. Mas é complicado, microfonização. Coisas que pega um pouco a questão de equipamento, né? Luz, mas é uma ideia, tira do papel. Microfone, vento batendo, tem algumas coisas assim, mas dá pra fazer, cara. Dá pra fazer. Só que... Vamos desenhar. E aí, ainda voltando nisso, você foi o exemplo de inteligência emocional, porque você... Porque eu sei que é uma fase. Então, tipo assim, assim o que eu tava sentindo aqui agora no comecinho? Nervosismo. Minha mão tava tremendo um pouquinho. Eu tava, tipo, falando assim, geralmente o que eu sinto. Minha boca treme bastante. Eu sinto, tipo assim, o lábio tremendo e tudo mais. São reações fisiológicas. Reações fisiológicas que eu descobri que não é minha. Quando descobri... você disse que não é, isso é de quem? É talvez daquela criança que recebeu um trauma muito grande na minha infância e virou e falou assim, caramba, falar com as outras pessoas, falar com uma autoridade é ruim. A respeito de uma repressão? Saca? Alguma assim? Repressão, muitos cala-bocas na vida, talvez seja isso. Eu não sei o que aquela criança sentiu naquela hora, mas eu acho que aquela criança me travou hoje. Não, mas é legal porque meu tio ele tá fazendo um trabalho de TRG, que é... você vai perguntar pra ele. Não, mas só foi o que é TRG. Terapia de reconstrução... Pô, legal. Alguma coisa. Que é exatamente isso. E aí, tipo assim, ele fez um curso bem legal e tal. E, inclusive, ele tá fazendo para algumas pessoas de graça, para conseguir fazer como se fosse um portfólio. Aumentar o número de deles para ele. E aí, cara, é basicamente, eu achei muito massa, porque ele começa a entrar numa pira assim com você, fecha o olho e tal. Primeiro briefing é só a criança dos 0 aos 10. O que você lembra? Aí ele vai te catando assim. Você não lembra mais nada? Como é que foi a sua mudança? Você mudou quantas vezes? Mudei 3 vezes de casa. Como foi a sua mudança? O que você lembra dessa mudança? Ele começa a catar. Aí vai só anotando. Aí depois, nas sessões, ele vai tipo assim... você vai reconstruir essa cena. Mas eu não lembro direito. Não, mas reconstrói da maneira que você quiser reconstruir. Como você acha que ela foi? E aí, cara, você começa a trabalhar umas pira, cara, que me mudou muita coisa. Não é muita coisa, de trava. E aí você vai descobrir, por exemplo, de coisas que você era realmente, que é aquela criança que talvez está no seu subconsciente, porque não está no seu consciente. Você não lembra disso às vezes.
Mas você começa a trabalhar e tá no seu subconsciente e você começa a trabalhar isso. Sim. E aí, de 0 a 10, você sempre vai falando assim, putz, qual foi o grau de incômodo que você teve em reconstruir essa cena? Nossa, Puta, Nossa, grau muito 10. muito legal. Aí ele Tipo, vai uma trabalhando regressão, até você chegar no grau 0. Ele fala, meu, zerei esse problema seu. Aí você vai no dia a dia e você fala, mano, zerou mesmo. Que da hora. E aí Massa. você entra nos P's, né? Nos P's de E influência. aí? O que é Quem isso? são aí? os P's de Tá, tem a ver com influência? isso tudo que a gente tá falando aqui. São os né? maiores bloqueadores nessa fase. E E quem são esses P's? são os pais, professores, pastores, parentes. São essas pessoas. Padres. Padres. Pais de santo. Pais de Pais de santo. Depende, não sei de onde você veio. Pode ser que você tenha. Pajé, nossa. Pajé, não, Pajé foi mais longe que nós. Não, Foi longe. Os pastores que ser bem Pajé. Mas que legal, eu vi isso na sua página. E aí foi Os P's, os pajés. isso. Aí a gente foi lá pros P's de inteligência. Eu vi isso numa postagem sua, Aham. onde você fala desses P's, achei interessante, cara. Uma maluquice, não é? E tem nexo. Tem nexo. Então, Porque são as pessoas de influência que a gente tem. Quando a gente vem ao mundo, a gente vem como um CD virgem. Isso você viu lá. eu vi. Achei uma A gente analogia vai- interessante. É legal, né? Eu achei que só eu lembrava de ser virgem por causa da idade, mas você também lembrou. É que ela se explicou. Ela busca na internet, ela não lembra. Ela não tem idade pra isso. Virgem. E é verdade, a gente tem uma capacidade de absorção de dados, a gente vai Isso, na A verdade, gente aprende a viver com alguém, né? ela lembrou do CD Virgem por causa da idade de 23. Se fosse você, era disquete, era Vitrola. LP Virgem. Era cassete, né, mano? Era cassete. Uma carta. Uma carta em branco. Se fosse o dia fazer analogia, era uma carta A gente na nasce pedra. com uma carta em branco. Na pedra. Como você escrevia a carta? Não vou gesticular, porque agora o algoritmo já fez cenas explícitas. Mas Já gesticulou. eu vi, Sua mas linguagem isso foi- corporal já ok. se fechou aqui, ó. Isso é uma guarda. Pronto. Talvez seja um tipo de A gente vai chegar nisso hoje. linguagem corporal. Então tá. CD Virgem, você falou que a gente vem preparado para ser dados. E nós somos grandes imitadores. Uhum. Né? E aí eu tenho esses P's de influência que são as primeiras pessoas que trazem qualquer tipo de influência comigo. Sim. Você aprendeu a viver com quem? Com seu pai, com a sua mãe? Com quem que você cresceu? Com essas pessoas. Uma Parentes, pessoa em específico. pais, Aquela pessoa que você mais se inspirou. Mais da hora. Acho, mãe. Eu Mãe? acho que mãe. Entendi. Não, os meus pais. Eu acho que Manhinha. vai por aí. Entendi. Mas a gente vai, chega nela. Hoje você é casado. Graças a Deus. O quanto sua mulher é parecida com a sua mãe? Graças a Deus, pouco. Eu cuidei disso antes no primeiro casamento, né? Aprendeu isso, Mas eu entendo. A gente procura mais ou menos o perfil de, Isso é de Freud. repetição do que a gente tem, né? Mas eu já tinha tratado minha repetição pra não errar de novo. Que bom. Aí agora eu tô ganhando Ah, a errado às loteria. vezes não dá, né? Não dá, nunca mais. Errar é humano, né? É. Persistindo. Errar só os manos. Errar só os mano. Então, Persistir é verdade. com A gente é influenciado por essas pessoas e a gente acaba trazendo isso. E quando Vamos você lá. falou do Tá bom. quando você falou dos P's de influência, a gente falou isso de forma negativa até. A gente tem a forma positiva e a negativa. Uhum. É que o digital requer uma liberdade. Está falando com ele isso aqui. Qual que é a pira? Eu conheço muita gente. Muita gente. A pira que a gente não é travado, mas a gente é. Se você falar pra gente, se você falar pra gente fazer um podcast, que a gente vai fazer 10 podcasts por dia. Só que se você falar pra gente fazer o story, a gente não faz. Ah, Não sei porquê. Nossa, travas específicas. Não Que doideira. Faz um Reels falando. Faz um Reels falando. quantas pessoas veem seu stories? Eu não tenho noção, porque eu não mexo no Instagram, pessoal. Que é profissional. Eu Quem não te sei. segue lá? Eu tenho algumas pessoas que me seguem, agora você me pegou, cara. Se você for ridículo, essas pessoas que te seguem, elas vão achar alguma coisa? Ridículo. Pra Elas vão mim. te zoar? Eu acho ridículo. Nossa, vai ser ridículo. Não, Você vai ser ridículo, dá vai estar todo nada. mundo te olhando. Mais ou menos. Então, não é tão simples assim. A gente tem essa sensação de que se eu for ridículo, eu vou estar me expondo ao ridículo, me expor ao ridículo, vai me levar a uma perder socialmente, sempre uma trava social, Uhum. né? E isso me trava a não fazer. Uhum. Eu acho que a gente fracassa sem tentar. É. Não é isso? É melhor você se arrepender de ter feito. De ter feito. A gente começou nisso. A gente falou assim, cara, vamos Começou. fazer. Começou a conversar. A gente começou a conversar, né? Porque a minha mina, ela se desenrola muito bem. Legal. Tá? Ela fala bastante, mas ela não é a pessoa. Se você me colocar numa roda de pessoas que eu não conheço, Fazer amizade em 2 minutos. É, ele vai eu desenrolar. saio com 40 pessoas, amigos, peço o telefone, Uhum. que a gente vai trabalhar pra mim, ou vai ser amizade eterna até. Se você colocar ela no mesmo ambiente, ela não vai socializar. Ela vai socializar menos, com mais cautela, e do jeito, acho que até mais seguro, né? Mas isso é jeito, não é muito... Agora, no digital, se você pega a produção de conteúdo que ela faz, ela se dá muito bem sozinha.
dentro do consultório dela, fazendo os stories, os reels, as coisas que ela faz incrivelmente, e parece uma outra pessoa, assim, sabe? E se você me pega me vendo num ambiente social onde eu sou bem espalhado, Também e me parece coloco uma- sozinho pra gravar um grau. É que não é muito seguro, né? Levando em consideração Pode que ser. aqui você está se expondo pra... Vamos imaginar uma roda de 40 pessoas. Tá se expondo pra 40 pessoas e você tem controle da situação, porque você tá ali pessoalmente. É. Agora no digital não é tão seguro, porque podem ver 1.000, 10.000, 1 milhão de pessoas podem ver seu conteúdo e você não sabe quem tá te vendo. É verdade. Então não é tão seguro assim. Pra quem tem medo de encarar alguém pessoalmente, porque já teve algum não pessoalmente, talvez seja mais fácil digital. Mas pra você não é, porque você se dá bem no pessoal. Tem a ver isso, mano? Tem a ver, você falando agora, tem a ver. Tem a ver. Eu, na real, tô de boa aqui, porque eu sei que, tipo assim, eu sei que tem câmeras e tem gente olhando pra mim, beleza. Mas se fosse gente de verdade, ia estar mais travadão. Ele tá mais travado. Nossa, com Eu certeza. gosto mais de gente de mano, verdade. Com certeza. Ah, é? Tem gente de verdade lá Só atrás. que eu não imagino, eu não tô vendo. Você Se eu não tô vendo, tá. meu coração não sente, sabe? Ai, que louco, Essa aqui é a mano. vida. Cara, é engraçado porque eu sempre tive trava em falar em público. Qualquer tipo de trava de falar em público. Eu faço amizade no pessoal mesmo. Uhum. Agora, tipo, por exemplo, o cara que apresentava trabalho da escola não era eu. Era eu. Não era eu de jeito nenhum. Eu era o cara que Nossa, eu fazia. amava. Eu era o cara cabeça que fazia, montava, criava o bagulho e tal. E aí eu falava, mano, eu já fiz, agora Perdi você o precisa. braço. E aí... Ah, isso aí eu fazia sempre. Você pode ter controle das coisas? Agora, um pouco. Um pouco. É. Se você Eu não sentir sou tão que de trás você é um controlador. diretor do que tá acontecendo. Eu não sou tão controlador, eu acho. Eu sou. Porque você gosta de palco. É, eu gosto que você sai tudo certo. Você tem Eu muito acho. seguidor? Não. Isso te eu nunca incomoda? postei nenhum. Não uso a rede. Eu não busquei a rede ainda pra entrar no meu profissional. Entendi. Não fui. Qual que foi a minha pilha? Qual que é o meu pessoal? Batendo papo, briga. Deixa eu te falar. Eu vejo as pessoas do digital vivendo pelo digital. Isso me incomoda, baby boomer. Eu acho que eu tenho que ter minha privacidade e eu não gosto. Principalmente isso até conhecer dentro de casa com a minha esposa. Ela, cara, você não vai comer, vai tirar uma foto. Ah, não vai fazer, tem que fazer isso. Eu acho que a pessoa começa a pensar na vida dela para produzir conteúdo. Uhum. Até na hora de folga. A vida tem que ficar mais bonita, Cara, porque muita gente e vai ver. outra, tem que ter. Hoje. Eu era esse cara também, por exemplo. Eu fui. Você era marido da minha Não, esposa? na época da. Você não lembra? Na época das câmeras digital, tipo assim, eu fui pra Ubatuba, meu irmão me emprestou a câmera digital. Falei, vai lá, tira. Cara, eu voltei com, tipo, 3 fotos. Caralho, você não tirou foto? Eu falei, não, Nossa, mano. acho que eu ia estourar. Então, Então eu nunca fui esse eu cara fui curtir também o das lugar. fotos, sem foto. E eu era não desse gosto. cara. Pô, eu curti o lugar, e aí, pô, você não tirou foto? Não, tirei, não tem foto das coisas. Então eu nunca fui. Quando veio o celular e começou a vir essa onda do tem que tirar foto, cara, não faço. A gente foi comer em restaurante bom em São Paulo, a gente não tirou foto pra nada. Nem do prato, nem do lugar, nem da. Mas isso é um tipo Sabe, de tipo, mindset e também é um tipo de disciplina, eu acho. Tem que ter muita disciplina. Não tem. Porque tem que ter constância. O Constante. algoritmo gosta disso, de constância. E o que é constância lá dentro? Você tem que postar nos mesmos dias, nos mesmos horários. Foi o que eu falei do YouTube. Uhum. Cara, o YouTube vai te boicotar se você não fizer no mesmo horário, no mesmo dia. E A não gente tiver... fazia todas as segundas-feiras. Eu queria Bonitinho. mudar. Uhum. Dá pra crescer, tava lá. É. Ele E aí, cresce. e ele- Quem faz direitinho, ele cresce. É mesmo? Essa é a pira. Mas Por depende também do objetivo que você quer, né? Tipo Ó. assim, se seu objetivo é crescer, volume, faz certinho. Entra no jogo do algoritmo que vocês estão bem. Agora, se você quer uma mensagem verdadeira com você, e você verdadeiramente não é o cara que vai tirar foto do seu prato, mano, É isso. você vai ter os isso, seguidores isso, certos. Isso. É aquelas pessoas que você vai conectar. É isso. Só que aí eu acho que pode ser que meu perfil esteja bagunçado com pessoas com interesse misto. Na verdade, o que vos fala aqui não sabe o que ele quer da vida no digital. E eu acho que isso é muito interessante. Porque pra gente que tá aqui, vamos falar do nosso mercado, vamos olhar. Eu tenho 2 situações, ou várias situações dentro do mercado. Mas eu posso falar para profissionais do mercado imobiliário. Não, basicamente. Não, Vai parar com a palhaçada? Vai Foi parar. isso, né? Desmancha esse teu topete. Eu posso virar um cara que fala com profissionais para eu, posteriormente, ser um expert em Para dizer corretor? como outros corretores fazem isso, ou donos de imobiliário, gerente e tudo mais.
ou eu posso vender imóveis. Uhum. São duas coisas totalmente diferentes. Porque se eu for para um público onde eu vou Um é mostrar... B2B e um é B2C. Isso. Exato. Isso. E aí eu não me defino. Tá Nem tudo sei bem. o que é. Não, tá sensacional. Agora, precisa. O bagulho tá funilando, mano. A galera tá batendo na nossa porta, tá falando assim, mano, você vai ficar pra trás. Tem que entrar no digital, não tem? Mas você tá entrando no digital por quê? Por pressão de querer ganhar dinheiro ou por arder sua mensagem no coração? Então, aí a gente tem essa pira. Não sei o que eu quero, então. Porque aí, E como depois da descobrir sua sinceridade, é que você vai conseguir passar com tranquilidade, ter a sua verdade lá. Foi o que Né? você falou na hora que a gente chegou aqui. Se a gente ficar batendo esse papo antes da câmera, É, e a vai gente ficar entrar estranho. nesse papo de novo depois na frente da câmera, fica falso, não vai ser sincero. E é essa pira mesmo. Pra ser sincero, tem que ser sincero. Eu acho que é a vibe. Tem um termo japonês que chama Ikigai, uma palavra japonesa. Ikigai, vocês já ouviram falar? Não. Significa razão de viver, razão de ser. É muito lindo, é um conceito muito lindo. Tem um livro disso, é fantástico. Nossa, Legal. apareceu na minha vida. Anota aí pra nós. A nossa eu nerd deixo japonesa aí, aí já ela ouviu. tá- Ela conhece. Já viu? Põe aí depois pra gente deixar nos comentários aí a indicação. E aí? O Ikigai, ele tem pontos importantes para que a gente encontre a nossa razão de viver. Essa palavra, ela vem de uma ilha japonesa que chama Okinawa, não sei se vocês já ouviram falar. E lá em Okinawa, as pessoas elas têm até uma moeda própria, elas vivem de turismo também, mas elas vivem através de seus propósitos. Alguns com pesca, alguns com plantio, alguns com busca por espiritualidade, outros com arte. Então cada um tem o seu propósito sendo manifestado lá dentro e eles vivem como se fosse grupos e subgrupos de cada tipo de propósito e eles vão trocando isso. Então eles trocam o próprio propósito entre eles. E como que a gente faz para encontrar também um propósito e poder viver do que arde no nosso coração? Me diz você. Vamos lá. Primeiro você tem que encontrar alguma coisa que você tem paixão por fazer, que você realmente que arde o seu coração para fazer. Vendei, mano. É? Ah, que lindo. Nossa, na primeira, assim. Né? Na primeira, cara, o cara tá vivendo o propósito dele, coisa linda. Explodiu corações. E aí? Você tem que ter paixão por isso. E além de paixão, não adianta nada eu falar pra você assim, ó, que eu tenho paixão por cortar cabelo. Eu adoro cortar cabelo. Mas eu sei cortar cabelo? Eu não sei. Então eu tenho que ter habilidade nisso. Então, além da paixão, a habilidade. A habilidade pra fazer isso bem feito. Não adianta nada fazer de qualquer jeito. Então, paixão e habilidade. Além disso, o mundo precisa ter demanda. Eu preciso de uma demanda para o que eu quero fazer. Eu posso beber energético muito rápido. Eu amo fazer isso. E é uma habilidade, porque eu bebo energético muito rápido. Mas o mundo precisa que eu acabe com energético muito rápido. Não vai ter interesse por Acho isso, que é meio né? inútil, né, na sociedade. No máximo vai Menos cair no que Guinness tenha um Book. patrocinador que tenha muito interesse em patrocinar esse entretenimento. tá ligado? entretenimento. Aí Nesse caso. vira um desafio. Vira um desafio. E vira um desafio. Vai pra aquele que Não, é possível, Então, é vai possível monetizar. gerar, Já é. possível gerar assim o interesse, mas te entendo. Não vai ter constância, Pode pode ser ser, que ele trave- rápido Uhum. e não vai ser permanente. Se não vai ser permanente, não vai ser a sua verdade. A minha verdade é. Só não é pertinente ao mundo, né? Nesse caso. Sim, tá certo. É minha paixão, é minha habilidade e o mundo precisa. Então o mundo tem que ter essa demanda porque eu quero. Só que além disso, vem a última parte que seria a monetização. Aí vem criar demanda. E aí eu falo com esse cara. Ou não? É os traficantes que ajudam nós a criar demanda. O traficante, ele te ajuda. Ele te ajuda a chegar onde você quer. O traficante, ele vai te ajudar. Que massa, mano. Se vocês Só que pegam só só o comunicação. corte dessa parte, pega mal. É tráfego pago. O cara faz um trailer. Um trailer no podcast falando o traficante te ajuda. traficante nos ajuda. Vai ser assim, Roberto. O episódio. Vai gerar muita curiosidade, eu Sim. acho. Vai. Então, sabe por quê? Eu tava falando da minha mina. Ela começou a falar tal, não sei o quê. Que nicho. Odontologia. Legal. Aí ela se matava pra fazer conteúdo Sim, e até. tentando. Fez vários cursos, não sei o quê, vou achar Cara, quando você descobre o bagulho do algoritmo, ele mudou. Então, gente, não corre atrás, faz o que estão ensinando pra fazer, né? Dá raiva. Não corre atrás do rabo. E aí ela começou a fazer muito conteúdo e, putz, cansa. Produzir muito conteúdo cansa. Uhum. E qual o objetivo? Era ter mais pacientes no consultório ou era virar um expert em procedimentos odontológicos e dar cursos para dentistas? Uhum. A princípio, se tornou, depois de uma reunião, um objetivo, porque ela ama o que ela faz, isso é sensacional. Foi aumentar os pacientes no consultório. Para aumentar os pacientes no consultório, a gente conheceu um cara, a gente conheceu não,
um mega amigo do Luiz, é excepcional em tráfego de dados. Ele ainda vai vir aqui se tudo der certo, o nosso querido Alex. E o Alex, ele começou a falar assim, pô, você não precisa de conteúdo para trazer gente para cá. Você precisa de campanha. Aí eu falei assim, o que esse cara tá falando, cara? Aí ele falou assim, ela tinha 10 mil seguidores e ela foi hackeada e hackearam os e-mails juntos. Aí hackearam, mano, tirou tudo, perdeu o chão, alteraram a senha de 2 bagulhos lá, da autenticação por 2 etapas, da vida dela, não foi só do Instagram. Tipo, tudo, todos os e-mails foram hackeados, autenticados, todos os WhatsApp, mano, foi um caos na Terra. Só que beleza, perdeu e não recuperou a conta, e ou seja, ela tá com uma conta, eu acho que hoje de 460 seguidores e com o dobro de paciente. Por quê? Tá com as campanhas. E não gera a quantidade de conteúdo que gerava antes. Tá mais inteligente, tá mais eficaz e tá gerando mais resultado. Mais assertivo, né? Mais assertivo. Porque você começou falando uma coisa muito legal. Não adianta criar uma conta. Se, lógico, seu objetivo é pessoal no Instagram, você vai se divertir no Instagram, faz do teu jeito, do jeito que você quiser, igual você tá falando. Vai fazer do teu jeito. Agora, se for monetizar ou melhorar o seu negócio, tem que ter métrica. E essa métrica é um planejamento que tem que ser feito antes. Que é isso que você estava falando sobre editorial. sobre o editorial que você fez. Não foi do nada que você abriu essa conta nova. E o que é essa linha editorial? O que você fez? Spoiler aí, o que você vai fazer? Cara, a linha editorial, ela é o cronograma por trás das publicações que você faz. Tanto das publicações quanto da esteira de produtos que você vai fazer. Você tem um processo para você seguir ele dentro do perfil. Você vai pegar todo dia no celular e falar assim, agora eu vou gravar um vídeo. E simplesmente gravar um vídeo e postar, não vou te ninguém com isso. Além de ter um cronograma com um tipo de moeda de troca que eu vou ter com o meu cliente, que pode ser tanto... Curtida é uma métrica de vaidade. Não dá pra levar isso a sério. Quem escolhe curtida, não vende. Curtida não paga conta. Curtida não paga conta. Talvez um dia tenha pago, não mais. Não mais. Pode falar. Comentário, compartilhar, salvar e... É isso. Comentário, compartilhar. Isso, eu acho que salvar. Marcar e salvar. Marcar e salvar. Salgar. Mas pode saber assim. Às vezes eu Eu dou uma preciso- churrascaria, deixa eu. E se eu fosse fazer agora? Assim, se eu fosse... É ridículo. Se eu fosse fazer agora, assim, tipo assim, Letícia, eu quero fazer o meu... Só te dei, Salgar, quero salgar. Aí eu quero fazer agora, eu vou me lançar no digital, eu vou acabar com a minha conta, eu vou criar uma nova. Eu tô quase fazendo isso porque tem gente no meu Instagram que eu não quero. Tem um público que não me interessa mais. Você não compra, Não você fica compra, assim, só enche cara. o saco. Porra. E aí o que você ia falar assim, Diego, faz isso, mas tá? Qual que seria o step 1, tio? Rapidinho assim. Mais ou menos. Meu cachorro perguntou. Mas não quer abrir, por favor? Mas mais ou menos assim, você fala assim, ó, pensa. Você tem as 4 moedas de troca. Você tem que revezar qual você vai pegar, porque você tem que ter equilíbrio. No começo você vai buscar por mais seguir. É isso que você vai querer. E antes de tudo, Calma, antes de montar o seu calma. perfil, Calma. monta Quais são sua as 4 persona. melhores? Tá. Antes de montar o meu perfil, eu monto o meu público, que eu quero atingir. Isso. Com quem que você quer falar? Escolhe se é B2B ou se é Step B2C. 1, B2B ou B2C. Isso. Tá, se eu vou falar com cliente ou com empresa, é isso? Definiu com quem você vai falar, aí você começa a encontrar dores, desejos, medos e sonhos dessas pessoas. Tá. Coisas que eu posso atender, que eu sei fazer e que eu consiga curar outras pessoas. Quando a gente fala de dor, seres humanos, não é pra gente descobrir o que as dores fazem. As dores levam a ter remédios. E a gente tem que dar remédio pra galera. Então tá, eu descobri o que o público precisa e eu fiz. Defini minha persona, defini o que está sendo mais buscado, quais são as dores, e aí, o que eu faço? Aí você vai criar uma tabela com as informações que você tem dessa persona. Você tem que deixar isso afiado. Dados demográficos também, que é o que você vai usar para campanha. O seu traficante, ele vai usar isso. Ele vai pedir isso aí Isso, depois. ele vai pedir porque você tem que direcionar para alguém. Então, além dos dados demográficos da persona, você vai buscar quais são os principais dados, como dores, medos, desejos e sonhos. Tá? Esse Então, mapa tem no Google, né? Tem busca lá, perfil, definir mapeamento, definir Busca lá. persona, todos esses negócios são perguntinhas. Você coloca, tipo, Mapeamento no de Google, persona. mapeamento de persona. Tem uma carinha lá, sorridente, e umas perguntinhas. Essas perguntinhas você vai respondendo, você já vai ter uma clareza de qual que é a sua persona principal, que é o maior público que você vai encarar, a persona secundária. Também existem personas secundárias que também englobam o seu produto, o seu serviço.
E nessas perguntinhas vai ter lá qual que é a maior dor dessa pessoa, qual que é o maior desejo dessa pessoa. Definindo isso daí, você já vai ter uma persona, tipo, principal, o arquétipo, faz sentido? O arquétipo dessa pessoa. Tá. E esse arquétipo, todas as pessoas que têm relação com esse arquétipo vão se conectar com isso. Então você está falando com uma pessoa só, mas essa pessoa conecta outras pessoas. Por isso que fica mais fácil. Você fala para uma pessoa só, mas essa pessoa tem várias características que o ser humano que está do outro lado da tela tem essas mesmas dores, esses mesmos desejos e tudo mais. E aí, definindo a minha persona, fiz a minha planilha, aí eu vou criar conteúdo. Aí você vai criar um cronograma pro seu conteúdo. Senão você fica Antes- perdidão. Tá, e mais ou menos entendi. Não é que eu não entendi, eu entendi. Mas. Vamos lá. Você vai Vamos criar fazer um isso. mês. Cronograma é linha do tempo. Isso. Isso. Cronograma é linha do tempo. Aham. Fechou. Aham. Então, eu tenho que criar um cronograma, mas eu vou pensar nas postagens dentro dessa linha do tempo. Isso. Eu já fiz 2 formatos de cronograma que seria linha editorial. Eu faço sempre pelo mês. Antes eu fazia colocando... Quem faz a parte estratégica é a Rebeca, nossa outra sócia. Antes ela colocava pra mim o que eu tinha que fazer na publicação. Só que eu vou ser bem sincera, eu não segui o que ela falava, porque quando ela me dá muito comando e como eu sou muito criativa, na hora eu tô sentindo, eu tô com outra vibe, não sei o que, eu gravo outro tipo de conteúdo. Então o que eu fiz? Eu comecei uma linha editorial agora que eu coloco a moeda de troca que eu quero e coloco Agora o é objetivo. Não somente, eu tenho que equilibrar. Tem que equilibrar. Pro algoritmo girar. Ele é uma rodinha. Eu falo que Me fala como das você quatro- começa agora. Quais seria são as seguidor. moedas Eu de busco troca, né? mais por seguir. É, os seguidor, não, curtida não. Comentário. Essas são as moedas de troca, beleza. Comentário, Compartilhamento. salvar. Senão você satura a audiência Salve. também. Toda vez você vai fazer uma postagem, me segue aqui, e na outra. Sim, Me segue eu também, e na continuo. Por outra. favor, me Me segue. segue. Gente, por favor, me segue. Por favor, agora me segue, por favor. Você fica carente de Fechado, seguidor. fechado. Então tá. Então você tem. Eu não te pedi Por favorzinho. Clica. Mas sabe que, ó, eu vou te falar. Não, deixa eu falar um pouquinho. Calma aí, você já falou demais, né? Quero amiga, por favor. Faz tempo que eu Tirar não um venho. joguinho puro. Faz tempo que eu não A venho. galera tá falando, pá, deixa esse dia. Fala, Quietinho um pouquinho. Não, é que assim, ó, a gente tem um problema sério. Que a gente tem. A gente não, você. Nós Fala, todos. produção, para ver. Não, eu falo nós como geral, empresa geral. em geral. Eu tenho o meu perfil. O Diego tem o dele. Perfil pessoal. Que a gente fala, é pessoal mesmo? Né? Ou é profissional? É aquele mix, né? É. E aí você tem o perfil da imobiliária. A Igor Imobiliária. Aí você tem o perfil da imobiliária de São Paulo. A Igor Sampa. Aí você tem o metro quadrado. Aí você olha e fala assim, caralho, pra qual que eu vou gerar conteúdo? O que eu faço? Pra onde que eu vou? Onde que eu tô? E aí cada um, por exemplo, se eu pegar a Igor Imobiliária e metro quadrado, são conteúdos totalmente diferentes. É, são empresas. Metro diferentes. quadrado é podcast, vem pra galera, tamo junto e tá. A iGo já é um negócio, olha, vem comprar seu imóvel, vem investir bonitinho e tal, né? Entendeu? E passa uma mensagem diferente. O que Mas muda sai- não é... o que E a muda mesma, são as não é outras o- pessoas tomando conta disso. É. O que muda não é o que você vai fazer, mas sim a persona por trás do Que perfil. você vai definir. São perfis diferentes e tem personas diferentes. Você pode fazer, por exemplo, em todos você vai pedir comentário. Em todos você vai pedir comentário e você vai gerar um tipo de curiosidade com a publicação. Um gatilho de curiosidade pra pessoa buscar saber mais. Tá, eu vou fazer isso em todos os perfis, mas aqui eu tô falando com o Diego, aqui eu tô falando com o Luiz, aqui eu tô falando com o Pedro. Sim, entendi. Voltando no cronograma. Você me disse que, achei legal, o cronograma, às vezes, é mais importante que o conteúdo em si. Então, eu posso armar o meu cronograma, e nesse cronograma eu preciso ter as datas e horários que eu vou colocar algum tipo de conteúdo. É isso. E embasado na moeda de troca que eu quero usar. Isso. No É isso que começo, eu faço no mapa do mês. no começo você pode testar horários diferentes, que é o que eu tô fazendo nesse perfil ainda. Eu testo vários horários e vejo qual horário eu tenho mais engajamento. Por exemplo, ontem eu testei 8 horas, hoje eu testei às 11. Da manhã. Qual que deu mais engajamento no seu perfil? Porque muda de pouco. Eu publiquei hoje, eu vou saber amanhã, mas eu acredito Tá. que o de ontem foi melhor 8 horas. E por incrível que pareça, porque eu achei que não ia... Ontem. Tá. Aí eu tenho esse cronograma. Então, é lógico, você é criativo, mas tem gente que. Você vai lá no insight deles? Não, eu abro o Reels e vejo quantas pessoas viram. Pra saber qual que teve mais entrega. Só de visualização mesmo. Porque eu tô numa estratégia agora que é de Reels. É Reels. Eu comprei Eu vi que seu perfil só tá no Reels. eu comprei um treinamento de Reels que ensina 9 estratégias de Reels. Que é o que eu tô fazendo nele. Então são diferentes tipos de Reels. Reels de entretenimento, Reels de autoridade, são diferentes tipos.
Legal. E aí, então, eu defini meu cronograma. E aí, quem quiser saber mais sobre como montar um cronograma, você procura ela. Não é comigo, é com ela. Contrate. Se for para isso também, depois você avisa. Mas aí você definiu uma métrica a respeito desse cronograma. E aí, o conteúdo, você tem que ter uma base, mais ou menos. Se a persona está definida, você sabe o que você vai fazer. E isso é só Reels? Nesse teu caso agora, é só Reels? Ou você coloca Story dentro disso, você põe o resto? O Stories pode ter vários formatos. Os que mais são legais, que as pessoas mais gostam, é o de bastidores. Por isso que eu falei legal vocês filmarem a mudança. Isso é bem legal. Então, bastidores, autoridade, que seria você falando sobre o conteúdo. Caixinha, para você mostrar exclusividade com a pessoa pode perguntar. Mano, a caixinha. Story entretenimento, então. Também. Não só entretenimento, porque ele também vai buscar um tipo de conteúdo. O mais broxante do Instagram é a entrega do conteúdo. Vamos lá. Lembra que eu falei de consciência? Lembro. 90% das pessoas que te ouvem não sabem que tem um problema. 90% é muito raso. E quando a gente fala que a pessoa é muito raso mesmo. Não, nem passa pela cabeça dela de que ela pode melhorar isso, porque ela não sabe que ela tem esse problema. Então, 90%. 9% já sacou que tem um problema, mas agora precisa melhorar isso. Então, ela está buscando a solução. Então, eu tenho que entregar a solução. E 1%, só 1% sabe que tem um problema, sabe que existe uma solução, mas busca um diferencial para isso. Você sabe que você tem um problema no seu perfil. Sim. Você sabe qual que é a solução disso. Sim. Você precisa de um diferencial para alguém te ajudar. Então, Isso. você é 1%. Tá. Ó. Em relação a esse nicho, em relação Em a relação a essa isso. área. Se você tipo, é 90% de várias outras áreas. Entendeu? Claro. Nicho de maquiagem. A gente vai... Nicho de maquiagem. Tô Exatamente, péssimo, inclusive, não sei 90%. como comprar. 90%. 90%. Entra nisso. Entendi. Isso daí é a pirâmide da consciência. E se a gente for... isso chama pirâmide? Pirâmide da consciência, isso. E ela vai... Vai logicamente, afunilando. Afunilando. Ou funil de Um vendas. funil de vendas. Funil Ela de chama de vendas. vagabundo. Por quê? Porque eu não sei me maquiar? Porque aquele 1% é vagabundo. Nossa. Mano do céu, mano! Mano, cara, velho, obrigado, Luiz, por ter vindo. Cara. Fica à vontade, eu vou seguindo aqui, não precisa dar tchau. Então tá, olha só que beleza, eu achando Falei que que eu era o Homer. Cara, que pesado, alguém dá água pra mim, agora eu tô passando mal, põe água pra Faz favor pra mim. Vocês estão bem? Vocês querem mais alguma coisa? Tá tudo sob controle? Agora eu quero ir embora, depois dessa. Ai, meu Deus, o pessoal não vem, Luiz. O pessoal vai assistir, você vai ligar pra convidar o pessoal, não, você vai fazer a piada 1%? Mas se não, eu juro que essas coisas dão certo depois, me deixa desesperado. Massa. E vem cá, quanto que você quer chegar de seguidor nesse perfil novo? Eu não quero chegar a seguidor. Você não quer chegar de seguidor. O que você quer desse O perfil que você novo? entendeu no perfil da sua... Não entendi nada. Não, desculpa. Eu tô mais. É porque eu achei que, como eu vi o seu perfil, eu vi que ele tava com tá. Reels e eu achei que você tava num desafio de, tipo, criar um mega perfil em tanto tempo. Não, a mira não é ter um mega perfil. Tá. A questão é você vender com esse perfil mesmo pequeno. Aí, ó. Tá vendo? Você não pergunta pro entrevistado. Que é o perfil que ela falou, ela ia fazer a comparação agora com o da minha da esposa. mina. É por isso que eu falei Isso. nada. Que ela tá vendendo mais com menos seguidor. É Muito isso. Essa questão. Se você pegar a Seguidor comparação, qualificado. Essa é a pira desse perfil que você tá fazendo. Dentro desse Minha irmã queria me seguir no perfil novo. Falei, Libere, não me segue. Ela, como assim? Não, Nossa, não, você não deixou a... Eu falei, Caramba. eu não quero que você me segue pra me ajudar. Eu quero pessoas que querem ouvir o meu trabalho. Se você não quer ouvir o meu trabalho, não me segue. Pode ficar no outro mesmo, tudo bem. Isso é estratégia. Tá tudo Eu certo. quero pessoas qualificadas. Nichado, mano. O bagulho é Ele vai nichado. comprar. você vai comprar meu produto? Não, então não segue não. A gente faz assim. Você vai sujar meu algoritmo. Cara, você entrou num negócio legal. Tem como medir? Porque você vai atingir o orgânico, você vai atingir gente que gostou do teu cabelo, que gostou da tua pena. Você vai... Tem gente que gosta do conteúdo, mas tem gente que gosta do humano, dos traços do seu rosto, da sua entonação de voz, e pode vir uma galera que não tem nada a ver com o bagulho. Você tem como medir isso? Lá dentro, você tem como medir isso? No tráfego, não? A pessoa desqualificada Você aqui. pode- Eu achei legal, tipo, você tá lixando.
mas você vai ter lixo espacial aí no meio, É, vai? a questão de montar a estratégia com um conteúdo extremamente focado é para que isso não aconteça. Então você Eu tenho- minimiza Na o real, tenho isso que daí minimizar. vai até acontecer, né? Isso Então, tipo acontece, assim, mas eu tenho que ele... minimizar isso colocando a dor que eu quero. Tá. O que aconteceu? O que tá Peraí. acontecendo? Eu vou melhorar um expert, certo? Certo. Agora eu só pego um expert que ele é consolidado, ele já tá aí há, sei lá, anos no mercado, já tem 30 mil seguidores, já tem muita venda ativa no perfil. Ele olha um perfil de 30 seguidores agora. E olha e fala assim, vou melhorar como expert com esse perfil? Ainda não. Então agora eu foco 90% pra crescer o perfil. Porque essa pessoa segue rápido. Então mantenha essa galera comigo pra conscientizar. Tá. Pensando em monetização, depois vai ser uma mentoria que você vai desenvolver ou não pode Eu tenho a falar ainda? mentoria Você que a vai- pessoa pode entrar porque eu quero deixar o link ativo lá. Tá. Mas o objetivo não é mentoria no início. Então eu tenho uma esteira de produtos que começa com um ticket bem baixo. O primeiro ticket, pra você ter uma ideia, é R$17, que é uma compra por impulso. Tá. R$17. É 17 menos reais que uma marmita. É menos que uma É marmita. menos que uma marmita. Aí, ó. É menos que uma marmita. E daí entra naquela isca digital. Em vez de ser um e-book de graça, é só um videozinho que vai te destravar, vai tirar o seu medo, vai te ensinar um monte É de o coisa perpétuo. por É apenas... perpétuo. É o perpétuo. R$17. Por apenas Por R$17. 17 Menos de Uma uma aula. marmitinha. Uma Aí aula. você tem uma aula que De 40 minutinhos, Fechou. É essa daí que tal. De como Legal. destravar. Então você com começa perder o medo de falar. menos... Bem 90%. Você já monetiza sua isca digital. Legal, porque daí a gente... Vamos conversar aqui que um perfil novo que tá querendo crescer e monetizar funciona, mas que a figura do tráfego é muito importante. Sim, Sim, sim. né? A gente Eu vai acho- rodar tráfego. Então, a gente... Vai rodar? vai- Não é só no orgânico. Não. Não, é só dá, orgânico. não chega no orgânico. Não, você Ah, tá dá, deixando dá dinheiro na sim, mesa. dá pra Mas fazer. é difícil monetizar no orgânico, não é? Não é. Depende do que você vende, se você Tá. já tem público quente. Às vezes o cara vai vender coisa pra emagrecer, você pega todo mundo. Mas é que o Ah, tráfego... não, é mais fácil, né? Tipo, Eu não compro produto pra emagrecer. Não, tudo bem, mas aí o Nem todo N mundo, é... Qualquer problema é um problema. É. A questão é como você entrega isso. Se você já tem um público quente, você pode fazer isso no orgânico. Se você tem uma loja física e você atrai pessoas ali no seu perfil porque elas já foram no seu negócio físico. São infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Então, Cara, eu tenho uma tendência de discordar do orgânico, sabe? Eu também. é claro, Porque eu ele é estudei muito traficante, tráfego. cara. Eu sou o trafegante do bagulho. Traficante. Sabe por quê? Mas eu acho que Melhor. eu vou ter uma polêmica aqui. Eu acho que é um mito esse lance. Eu que o acho um orgânico vai mito vender, também. Não vende, Porque é mano. uma Tem empresa, essa que você mano. pensa, eu Não não adianta, penso é uma assim. empresa. E a empresa, ela quer lucrar, no final das contas. E como que ela lucra? Com o tráfego. Então você acha que ele vai jogar para onde já foi a era do tráfego orgânico? Mas existe uma estratégia de tráfego orgânico. Hoje, TikTok, o YouTube Shorts, todas essas plataformas, é tudo tráfego Tem orgânico. redes sociais que estão ainda Sim. nessa fase. Instagram, falando Sim. de Instagram. De Instagram, eu acho que é TikTok você tráfego. pode puxar. Eu pro Eu acho que Instagram. eu acho que o tráfego. Sim. O Luva de Predeiro não pagou o tráfego pago. Quem? O Luva de Predeiro. Ah, Ele não começou pra monetizar, né, mano? tem isso. Começou bem generosão, né? Eu acho que. Ele viralizou. Ele Essa viralizou. questão, o Reels, ele pode ser uma Mas é estratégia pra um você milhão, crescer. né? É uma É galera um que milhão. é O Reels, ele pode ser uma estratégia pra você crescer no orgânico, porque o Instagram, ele entrega o seu Reels pra pessoas que não te conhecem. Ele não entrega pra seguidor. O carrossel, ele vai entregar mais pra seguidor. Agora, pra pessoas de fora do seu perfil, é o Reels. Isso é orgânico. Se você for interessante, E falando de Instagram, né? A gente só Isso é esqueceu de falar que eu interessante. acho que o orgânico do Instagram não tá. Isso É o equilíbrio, mas eu acho, tipo, de Instagram hoje, tráfego pago, se você não coloca tráfego pago no Instagram, no Meta, em geral, Agora vamos você dar vai uma- Ele estagnar. patina, Ele vai Vamos dar patinar. um pouco de Ele tempo. vai cresce, patinar. aí Te entrega e para. sabe por quê? Você fica Ele fica te testando. O É. algoritmo, ele te testa, cara. Eu compre, né, mano? Você Principalmente se quer- você quer fizer botar- tráfego uma vez. Um histórico de tráfego Já era, né? Já Já era. era. Já era. Ele Não, Porque e ele pior sabe coisa. que você já tem essa consciência, então é Ele aí sabe que ele te você pode foca. pagar. Ele sabe que você pode E se pagar. você apertar aquele botão de patrocínio, de Então, impulsionar a mas publicação? É bom? Não, você clica condenar perfil. É isso que você clica. Não é mais ou menos. Ah, Então, Vai, vamos eu ia te falar perguntar disso. isso. Não, vamos jogar na polêmica. Vamos Joga na falar roda. disso. Ó. Eu tenho um corretor meu aqui. Ah. Você conheceu ele, Thiago? aham. Thiagão. Que ele começou a postar os videozinhos dele, blá blá blá. Ficou massa. Tá muito massa Começou a o perfil ficar, dele. começou a E aí, conversar o que ele com o fez? ficou massa. Ele falou, cara, eu não, o feito é melhor que o perfeito, né? E eu vou fazer. Ele começou a colocar e patrocinar, impulsionar essa publicação, tal. Cara, começou a aparecer um monte de gente de fora. Uhum. Apareceu Fazenda do Paraguai pra ele captar.
Sabe, uns rolês Da assim. região pra vender. E o cara ligar pra ele e falar Legal. assim, mas você vende Ribeirão Preto também? Ó, eu não vendo Ribeirão, mas tem um parceiro meu aí que vende, eu posso te indicar e ele me paga a indicação depois. Então assim, Legal. de um impulsionamento que ele fez, e hoje ele tá gastando aí em torno de, sei lá, Não precisa abrir quanto tá X gastando reais por por mês. mês. Não, mas é porque não É pouco, não mas não é grande. É. Com o retorno pouco, tá dando resultado. Porque o mínimo é 6 reais por dia. Sim. Daquele $1 por impulsionamento. dia. $1 por $1 dia. por dia. E aí a gente ia entrar nisso que eu ia falar, que é porque o que pensa na minha cabeça tá extremamente errado. Eu acho. Ou seja, deu resultado pra ele. Então, o Turbinar deu resultado. Ele dá Mas resultado. tem essa parada, você vai Falei. daqui pra São Paulo de Fusca, você chega, demorou. Mas você pode ir com a Ferrari. Mano, Tá ligado? É, bom. Ó, Você não vai gastar dinheiro, Pois é. você não vai Pô, colocar não tem dinheiro, o que eles fazer. vão entregar. Isso eu Não não vai tiver, descobrir o que Fernando. ele Ah, vai aí fazer. você vai de Fusquinha, aperta impulsionar e Se já eu não era. tiver dinheiro pra ter uma Mas Ferrari. e se o Eu impulsionamento... tenho que ir de Fusca. Então, esse que é Aí o tudo problema, bem, cara. R$6 é o mesmo preço. O Fusca e a Ferrari no Meta é a mesma Mas coisa. sabe o que eu acho que também o Thiago deu sorte? O nicho. Pouco Nicho. concorrido. Hum. Imóveis rurais é muito específico, muito Ah, pouca gente É que muito mexe. subnichado, né? Muito, Subnichado. muito. Ninguém mexe. Você não tem... E o que mexe é bruto, O né? leilão é muito É grande. rústico, sistemático, como é? Bruto, sistemático. Aí você tem lá. Porque é fazenda, é roça, tal. Então a galera que vende hoje, que é especializado, o corretor que é especializado em rural, normalmente hoje, principalmente na nossa região, é uma galera mais antiga. Que vende, que é corretor, porque conhece o Zé lá da fazenda e vai vender pra ele, tal. Aí o cara começa a mexer. Então o que acontece? Existiu uma galera que entrou no digital, ou seja, os clientes, quem está querendo comprar, quem está querendo vender, mas os corretores não. Então o Thiago é meio nichadão nesse Top. meio. Se É. você Isso é for para ótimo. corretor rural, cara, é pouquíssimo. Demanda reprimida, pegou um mar azul. Ele fica com um share Mas ele grande, né? falou, Independente se esse nicho crescer no digital, tiver bastante gente dentro, ele sempre vai ter um share Ele alto. vai ter- Mas imagina Mas de sabe- Ferrari. Sempre fala, Vai, vai de Ferrari, então, Ferrari. esse lance aí que eu imagino de Ferrari. Porque quando a gente entra, eu já ouvi várias vezes o que você ia falar, ou o que você falou, de que se eu apertar o terminal, eu acabei com o meu review. Uma vez usado, nunca mais será Agora dá o seu ponto de Mas vista. não é Por que bem acabou assim, o perfil? Ele sabe que está de Fusca. Ele sabe que você não sabe ter uma gestão atrás do tráfego. É basicamente isso. Entendi. E você sempre vai estar deixando dinheiro na mesa porque o que importa mesmo é o lifetime value de todo o seu negócio. O que seria isso? É o tempo que você tem com o seu cliente. Então, tipo assim, aí entra a parte do Pixel. Quando você usa a ferramenta do tráfego pago, certinho, bonitinho lá, você instalou o seu Pixel, redireciona essa pessoa para algum lugar, e desse lugar você faz cadastro e tudo mais. Pegou o cadastro, já era. Você tem uma lista e você vai acumulando essa lista. Vamos supor que você pegou 100 pessoas e você joga essa lista para o Facebook e fala, ó, dessas 100 pessoas, pega pessoas parecidas com esses perfis. fazer Isso é fantástico. Isso é cara. Eles fantástico. fazem É umas uma coisas coisa muito absurdas. louca do Pixel quando. Então é uma bola de neve. Eu tenho, O por Fusquinha exemplo, não assim, faz Você isso. pode reproduzir Não faz. um X dentro dele, que seria o CPF digital que a pessoa tem. Então você consegue encontrar. Eu tenho, por exemplo, assim, eu não vou falar nome nem nada disso, mas eu tenho uma lista de pessoas que comprou Ferrari, por exemplo. Eu tenho uma lista basicamente parecida com essa, mas não estou fazendo comparações para não expor ninguém. Eu consigo pegar essa lista que eu falo, bom, essas pessoas que compraram essa Ferrari são pessoas investidoras, eu sei mais ou menos o perfil dela. Pessoas investidoras, pessoas X, Y, Z. Eu consigo colocar isso, essa lista que eu tenho, fisicamente mesmo. Sim, sim. Fisicamente não tá no PC, né? Mas eu tenho ela, jogar isso pro Meta e o Meta me devolver com... É uma lista de e-mail. Tem e-mail, nome e telefone. Se tem e-mail e se tem E eu acho WhatsApp, que CPF consegue. A gente tem o seguinte, o que a gente faz aqui? Vamos supor, a gente tem alguns anunciantes, vários anunciantes. E muita gente clica e manda e-mail, vamos supor, são 7 anos que eu anuncio já apartamentos para alugar em São Paulo. Uhum. Pô, eu tenho 7 anos de gente me retornando. Todo mundo que me retornou deu negócio? Não. Mas eu sei o que aquela galera estava procurando, na região que eles estavam procurando, e eu tenho o e-mail deles autorizado. Né? Porque eles me mandaram, pediram um contato por e-mail. Se eu alimentar o Meta com esse e-mail, ele me dá esse perfil dos caras. Ele me traz gente parecida com ele. Cara, vai depender muito da estratégia. Do que eu estudei ultimamente pro meu nicho, o meu nicho eu comecei a estudar como afiliado, como Hotmart, essas paradas. Não tava dando certo lista de lookalike mais. Mas isso para era lookalike aquele que nicho, chama, isso, lookalike, lista de pessoas parecidas com esse perfil. tá. Isso. É Só preciso ver que no seu nicho, né? tem que atualizar, tipo assim, cada nicho, cada coisa, vai depender muito. É um estudo muito grande envolvido nisso. Até Então, porque, tipo- como é imóvel, pode ser que
esteja tão ultrapassado o marketing desse nicho Sim, que ainda rola, né? ainda rola. Nossa, nosso marketing tem isso, hein, mano? O mercado imobiliário é muito o mesmo do mesmo. A gente está tentando dar um jeito de ver se a gente explore essa bolha. O podcast é um deles. Todo corretor que eu encontro, ele pede, por favor, me ajuda a vender no meu perfil. Cara, eu quero saber como que eu faço pra vender apartamento no Instagram. Eu fico assim, cara, estuda, Então, né? é tipo isso. Ele não é tão. Você tá certo no estudo. Eu acho que chega nisso. Eu costumo dizer o seguinte: na nossa profissão, o Instagram, o podcast, ele ajuda o cliente a ter o primeiro contato com você. Quando você vai ver uma casa, um apartamento, você liga para um cara, você não sabe quem que vai lá te vender. Não sabe se o cara fala bem, se não fala bem, se o cara sabe do que ele está falando, especialmente, né? Se o cara gosta do que ele está fazendo e tudo É um mais. tiro no escuro. É um tiro no escuro. Imagina você antigamente respondendo um anúncio de jornal. Ligando no telefone fixo, atendendo alguém. Fazendo um círculo em volta. E alguém falando assim, tudo bem, às 3 horas, não tinha celular, 3 horas da quarta-feira, o Alberto vai encontrar você lá no imóvel. Então, você não sabe se o Alberto é legal, se o Alberto não é, se ele sabe o que você quer, se eles vão se dar bem e tudo mais. O que eu vejo? O Instagram é uma possibilidade. O Instagram, ou o que você quiser usar de redes sociais, é uma maneira do seu cliente ver que você tem autoridade no que você está falando e diminuir a distância e a insegurança dele de ser atendido por você. Vai vender pelo Instagram? Isso eu costumo dizer que você não vai vender nada pelo Instagram. Você vai atrair pessoas. Lá, né? No nosso caso, tá? Imóvel eu vendo onde? Numa mesa, tete a tete, dentro de um banco, num cartório. Eu vou concluir a venda de um imóvel. Eu não escolho uma casa pelo celular e falo, comprar. Colocar no carrinho, né? O cartão de crédito tem quantas vezes? Né? Não vai rolar ainda. Faz a opção de quê? Um sofá. Isso aí é pros marqueteiros de plantão. Te Isso aí é vem pros marqueteiros de plantão. por mais R$2.000 você leva mais esse sofá. Não. Eu acho que é isso que a galera não tá sacando muito bem do Você vai Instagram. te dando, você é imobiliária, você não é. Tal. Até tem a loja lá no Instagram. Ver minha loja. O nosso mercado, eu sempre falei assim, tanto que quando entrou a pandemia, eu tive não vou dizer bloqueio, né? Mas eu falei, vai complicar um pouco. Na época eu era gestor de uma construtora aqui, em Bauru. Falei, vai complicar um pouco, porque o nosso atendimento é isso aqui, era isso. Eu nunca entendi como que eu vou atender um cliente pelo digital e falar para ele, encantar o cliente, porque é diferente. Eu acho que tem muito dessa diferença do sentir pelo digital e o sentir pessoalmente. E ainda quando eu vim para a imobiliária, meio que acabando a pandemia, fechamos ainda, a gente passou por um processo que fechamos 15, 20 dias aí, porque teve alta de Covid e tudo mais. E eu sempre senti que o nosso mercado é o tete-a-tete, é a mesa. Se eu for lançamento, mesmo que o produto não exista, porque quando eu vendo lançamento na planta, eu vendo aquilo ali, eu vendo um book. Eu ponho o book em cima da mesa, eu mostro para o cliente e falo, isso aqui vai ser o seu prédio. Só que eu aqui, conversando com ele, eu não falo, eu sei que vai ser esse prédio. Nossa, você vai morar no melhor lugar. É um encantamento diferente. E quando não é lançamento, quando é imóvel terceiro, eu levo ele lá. Aqui é sua casa. Aqui é sua sala. Você vai montar o seu escritório, você vai montar a sua cadeira ali, você vai colocar os seus corretores aqui, você vai ter uma mesa de podcast aqui. Você usa a imaginação dele, né? No tete-a-tete. No virtual, não. Então é por isso que eu acho, e eu falo, que ainda, na minha cabeça, a gente não vende pelo Instagram. Pelo Instagram. A gente não é um nicho que a gente vai colocar lá e vender pelo Instagram. Só que o que a gente tem que vender lá? Você tem que atrair. Atrair o cliente. Eu tenho que vender a minha imagem. A maior dor de vocês hoje é ter uma lista lotada, uma agenda lotada. Amanhã eu vou ter um cliente, depois de amanhã eu vou ter um cliente, depois eu vou ter, todo dia eu vou ter um cliente novo. Então eu acho que eu consigo imaginar uma solução legal. Mas, tipo assim... Eu fui muito atração do cliente. Principalmente, olha só, a gente tem vários nichos. Você conhece o produto. Você conhece prateleira. Você conhece um pouco de mercado imobiliário? Eu vou te entregar. Eu vou te entregar fisicamente. Um pouco do Mas mercado você tem que vender, imobiliário. né? Então o seu objetivo é ter uma agenda cheia. Então, mas é assim, um pouco do mercado imobiliário. Eu tenho vários produtos. O Instagram da imobiliária é passar credibilidade. Eu não preciso atrair para imobiliário, mas os corretores precisam ter agenda cheia. Entendi. Então, se eu tiver um produto de lançamento, aí eu quero agenda cheia. Porque aí é funil.
Aí eu jogo bastante gente pra Tendo conhecer o 90, produto. pra interessar 30, pra trazer 10 pra mim, pra vender Funil de 2. vendas você sabe, né? Não é segredo pra ninguém. Tem métrica. Pra quem tá ouvindo, funil de vendas é abordagem, prospecção, agendamento, atendimento e venda, né? Você vai, quanto mais você tem que jogar aqui em cima do funil pra sair lá embaixo com uma vendinha. O nível de consciência que a gente falou, né? Você vai conscientizando sim. o cliente e vai afunilando pro Exato. que tá mais consciente do que você vende realmente comprar. E aí eu vou trazer aqui. Uhum. Só que isso muda um pouco. Então se eu falar de lançamento, pô, eu quero agenda lotada, eu quero atender, eu quero que saia um aqui, tem um na porta esperando pra eu atender e falar do lançamento de novo, quero que saia daqui. Se for pra terceiro, já é um pouco diferente. Aí a minha dor já não é ter agenda lotada, a minha dor é captação. Porque o imóvel de terceiro, o segredo está na captação. O segredo está em eu captar um bom imóvel. Se eu tiver uma boa casa para vender, num valor legal, numa localização boa, combinando os três, eu vendo. Tem cliente para isso. E aí a gente tem portal para anunciar, a gente tem um monte de coisa que a gente anuncia Existe hoje mais demanda que traz que resultado. produto, às vezes. Então o que vocês precisam no digital é buscar produto. Em uma dos parte casos, deles, sim. Em terceiro, sim. Eu Você busco pode rodar produto. campanhas diferentes, né? Exato. rodar E para com- lançamento eu preciso de cliente. Aí são duas campanhas totalmente diferentes uma da outra. Aí a gente está brifando, está mudando o brand, está fazendo tudo para chegar nisso aí. Legal. Uma coisa que a gente viu, e que eu acho que é super válido, até para Eu quem queria tá falar. assistindo. Eu Fala expliquei aí, pra ele, Então, eu ia falar, não, gente, é uma ideia legal. Eu não sei se faz sentido, tipo assim, dá para vocês usarem como uma estratégia de empresário, de tipo, ter uma visão de empresário. O que eu consigo entender disso? Vocês podem utilizar do TPC envolvendo o tráfego pago. TPC? TPC, teoria, prática e constância. Em Já relação dá ao pra- tráfego pago. Então, na prática, o que funciona isso? Você conhece um gestor de tráfego primeiro. Porque, tipo assim, a maior dor de vocês nesse caso é não entender a fundo o que é tráfego pago. Não entender, tipo assim, o que está acontecendo. Então, como que você vai delegar para um gestor de tráfego se você não sabe o que está acontecendo? A gente nunca contratou um por causa disso. Exatamente. Porque você tem medo de ser... A gente chega num momento que a gente acha que a gente não vai conseguir nichar. Que a gente acha que Tráfego a gente vai colocar lá Você não vai sabe ser- pra quem falar? Na verdade, a concorrência, por exemplo, se você quer vender uma casa e você passou para mim, para ele, por que eu vou investir no tráfego pago dessa casa que todo mundo tem para vender? Entendi. Eu tenho uma casa só. Esse é um problema recorrente? Tal, depende. Aí se eu conseguir uma exclusividade dessa casa, eu posso fazer um pacote para o meu cliente, que é o que a gente está pensando. Tá? Mas eu preciso, porque é muito comum assim, você vai vender um bagulho no mercado imobiliário, você não tem exclusividade. Eu posso colocar em quantas imobiliárias eu quiser para vender. Tá? E aí, o que leva essa imobiliária a fazer um trabalho melhor que a outra imobiliária para que a pessoa compre aquele produto específico, tendo a concorrência? Um network pessoal. No digital, se eu for colocar o meu preço de lead para essa casa, tendo uma concorrência leal ou desleal, às vezes não compensa eu investir. O que eu preciso explicar, que eu acho que os proprietários de imóvel estão começando a entender, é que sim, se ele me deixar uma exclusividade, eu consigo montar um plano de ação de marketing específico para o imóvel dele. Aí entra o tráfego de dados. E aí entra o TPC. Aí Nessa entra o hora, TPC. o que seria o TPC nesse caso? A teoria vocês podem aprender em horas. Eu posso virar para vocês e falar assim, ó, tráfego pago é assim, ele funciona desse jeito, vocês vão entender bonitinho. Funil de venda e tudo mais, mostra no computador, na tela, e vocês vão sacar, vai refrescar a memória de vocês. Tipo, nossa, faz sentido. Porque é tudo muito intuitivo, tá tudo em português. Tá ligado? É super intuitivo. Aí entra a prática. Quando você contrata um gestor de tráfego, faz pergunta, questiona, vira aluno desse cara. Aí você consegue modelar todo esse aprendizado desse cara. Fazendo pergunta, ele vai te explicar na prática mesmo. Você vai ser um aluno desse cara. Pegou a prática dele, modelou, aprendeu. Você já consegue delegar. Qualquer coisa, qualquer estratégia você vai fazer junto com o seu gestor de tráfego. Eu acho que não faz sentido você contratar um gestor de tráfego simplesmente para ele fazer uma campanha e pronto. Eu acho que você pode contratar, na real, virar tipo parceiro desse cara e aprender com esse cara, modelar ele. A gente fez uma. Puta, cara, a gente sabe que foi erro nosso também. A gente chamou um cara aqui e falou, cara, vai ter um lançamento dia 26, 27, 28 de maio. Isso foi em maio. Só para explicar, quando eu tenho um lançamento, daí é uma construtora que vai jogar um prédio novo, eu vou ter 400 Você não unidades sabe o que é desse prédio. lançamento? Ela- Assiste o primeiro capítulo do nosso podcast que tá É. lá. Tem explicação. Então, quando vai existir um Tem prédio um mestre novo, explicando sobre isso. a gente vai colocar 400 unidades no mesmo prédio. Compensa eu fazer tráfego pago. Por quê? Porque eu vou jogar 400 unidades, eu vou vender. Tem para vender. Então eu consigo usar o tráfego pago em massa no lançamento.
E aí é a hora que todas as imobiliárias usam, é onde a gente vai pro lead, landing page e tudo mais, onde a gente vai para nossa estratégia de marketing. Aí funciona. Você dizia? Não dizia? Eu só te interrompi porque você foi entrou e não sabia o que eu fui explicando. Porque a gente chamou o cara lá, um rapaz, pra ajudar, de última hora, assim. Inclusive, eu tenho o Alex que faz com a esposa dele, que é meu amigo de infância, tá massa pra caralho. Só que naquele momento ele falou que ele não conseguia fazer e a gente chamou um rapaz. Falei, cara, o que você tá fazendo? Tô. Faz pra gente. Dia 26, 27, 28 de maio vai ter um lançamento. E faltavam uns 15 dias pro lançamento. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos jogar isso aqui, qual que é o orçamento? Eu falei, cara, sei lá. Tipo, a gente tinha definido um orçamento máximo, assim. Aí, tipo, ele jogou na primeira semana 2, 3 campanhas lá, tipo, uma semana a gente... Não, em 3 dias, desculpa. Em 3 dias a gente tinha gastado R$500. Eu falei, caralho, peraí. Se em 3 dias foi 500, onde vai parar isso, né, em 15? Cara, não dá. Foi, mexe aí e tal, vamos mexer assim. E não deu resultado. Não deu resultado. Tipo, a gente teve 3 leads. Dos 3 leads que a gente teve, fraco. Não teve resultado desses 3 leads. A gente vendeu. Só que a gente vendeu de ligação das meninas, de esforço delas, do network físico. E aí a gente volta pro tradicional. Fala, mano, então vamos Mas voltar pro precisa de tradicional. constância, né? É por isso da constância, porque você tem que... A prática e pra constância, porque você precisa testar, né? Sim. Você tem que testar a sua persona, tem que testar pra quem você tá levando sua mensagem. É Talvez não isso. tenha sido um erro dele, talvez você não tenha Não, tido falta de tempo Foi suficiente pra isso que eu falei testar. no começo. Eu sei que a gente errou também. É. Só que o que eu Sim. quero dizer com isso? É aquela velha história, tipo, não vou comparar com fogo porque não é fogo, não queima ninguém. Mas, pô, vem aqui que tá bonitinho. Aí você põe e você leva um choque sem querer. Era metal, você tava com energia estática ali, você leva um choque. Você falou, opa, peraí. Eu acho que, na real, vocês erraram na prática Não nesse vou encostar, sentido. né? Não vou encostar de Porque novo. não modelou esse cara. O que é modela a nossa proposta? A proposta do clã. O que seria o clã? Eu não quero... Fala disso, legal. Eu não quero, tipo assim... A visão do clã é líderes. E líderes de líderes. Tipo assim, não é uma hierarquia. É um clã. Uma família mesmo. É uma família. Então, tipo assim, a gente vai contratar um Propósito gestor de sempre. tráfego. Eu não quero um gestor de tráfego para fazer uma campanha e pronto, acabou. Eu quero criar relacionamento com esse ser humano. E nesse relacionamento, eu posso virar para ele e falar assim, você sabia que você tem um propósito nessa terra? Faz sentido para você o tráfego pago? Para você se vincular com o seu propósito? Hoje, se eu sentir que faz e se ele sentir que faz, conectou, beleza. A gente vai seguir junto, entendeu? Aí que entra escalabilidade. Aí que entra um ecossistema de empresa. Todos os bilionários hoje devem ter destravado esse negócio. Porque eles sabem que todo ser humano ele tem uma força muito grande, uma força motriz muito grande que queima no coração dele. E se o tráfego pago hoje faz sentido para isso, então a gente investe energia nisso. Entendeu? Então eu vou patrocinar o seu talento e nisso eu colho o resultado dele e dou o meu resultado para ele. Sensacional. Vai ter uma conexão de verdade por trás. O cara vai fazer o que ele tem que fazer. Sabe, ele não tá ali ele não tá ali pra trocar dinheiro. É muito mais do que isso, fica muito mais profundo, né? A gente acaba tendo o dinheiro como consequência. A gente sempre fala Eu isso. gosto desse lado que o negócio tá indo, meu. Gosto de gente com a cabeça de vocês. É que esse Isso é lado- bom. a gente- Geralmente a gente escuta isso. Mas é bom. A gente pensa muito nisso. Mas é porque a também, gente tem, tá a ligado? gente Mas tem meio que premissa isso no imobiliário. A gente falou desde o começo. Por exemplo, assim, a gente não vai remunerar nossos corretores da melhor maneira possível só porque a gente quer mais corretor e quer roubar os caras do mercado. Não, a gente vai remunerar porque é justo. Como que funciona aqui? Tipo, em geral aqui? Pô, a gente paga metade do que a gente ganha, a gente paga pro corretor. E a outra metade é da imobiliária, não é dos sócios. É da imobiliária. A imobiliária vai pagar aluguel, vai pagar condomínio, vai pagar luz, vai pagar IPTU, vai pagar imposto, vai pagar... Então a gente até brinca que tipo, uma sociedade está montando essa imobiliária na linha. Sabe? Vai ser feliz. E outra, a gente premia o cara não por roleta ou porque eu gosto mais de você, eu gosto mais de você. Você trouxe seu imóvel aqui, é seu imóvel. Ninguém vai vender o seu imóvel aqui dentro da imobiliária, a não ser que você deixe de vender. A não ser que você não participe disso, né? Você vai participar. E por Fica um quê? ambiente gostoso de trabalhar. Exato. Eu não E por tenho que problema isso? de concorrência interna. Não tem. Isso é Zero, ótimo, cara. É uma porque maravilha você tem que- tesão de trabalhar. Exato. Você quer fazer mais, você quer entregar. E é o que eu falo muito sobre a consequência, né? Que a gente também bate nessa tecla. Fala, meu, o que você... Você gosta do que você faz, você ama o que você faz bem feito, você aprendeu, você é especialista, você manja muito.
e você volta no começo, você gosta do que você faz, gosto, e aí você continua sendo mais especialista, você continua conhecendo mais e vai girando um ciclo. Falei isso hoje pro Thiago. Falei, cara, quando você focou e você falou assim, vou virar especialista nisso, e aí você vai, você conhece, você começou a dar resultado, começou a postar isso porque você gosta de postar, começou a aparecer mais, sabe? Cara, o dinheiro é consequência. Se você vai ganhar pouco, se você vai ganhar muito, é consequência só. Você vai plantando uma sementinha, Quantas sementinhas você plantou? Eu fiz uma analogia com a Nayara essa semana sobre tâmaras, né? Eu falei assim, Nayara, quantos anos demora uma tâmara para dar Diz fruta? você. Eu não sei quanto tempo demora uma tâmara. 100 anos. Nossa, eu ia chutar uns 100 10. anos? 100 anos. Leva 100 anos quando você planta uma tâmara até ela dar fruta. Não, quando você planta, não. Quando alguém plantou uma tâmara, até você Você nunca vai comer a tâmara que você plantou. Exato. Com raras exceções. E aí, depois tem uma piadinha. Não faça. Não vou fazer. Depois do que você fez agora, 1%. E aí eu fiz o exemplo da tâmara com a Anai, porque eu falei assim, a tâmara leva 100 anos para dar fruta. Aí a Nayara me perguntou, eu esperando já a resposta dela, a pergunta dela, ela falou assim, mas beleza, então quando você colhe, quando alguém colhe o fruto daquela tâmara que nasceu, tem que plantar de novo e nascer outra depois? Eu falei, não, porque no dia seguinte alguém plantou outra, e no dia seguinte alguém plantou outra, e no dia seguinte alguém plantou outra, ou no mês seguinte. E aí foi tendo, 100 anos depois, você tem que ter pro resto da vida. É mais ou menos isso. Se não importa quanto tempo eu vou demorar para colher o fruto daquilo que eu estou plantando hoje. Eu vou plantar hoje, amanhã eu vou plantar de novo, e depois de amanhã eu vou plantar de novo. A hora que eu começar a colher, eu vou colher pro resto da vida. Pode demorar 5, 6 ou 10 anos. Eu gostei No disso. caso né? da tâmara 10. Sempre. Dá pra perdoar a piada de antes depois dessa. Vamos colocar 2 estrelinhas aqui. Gente, se eu quiser saber mais sobre o clã, aonde eu procuro, onde que eu vou, o que eu sigo, fala comigo. O clã, a gente tem trabalhos fechados agora. A gente tá focado na esteira de lançamento, né? O nosso objetivo é fazer um grande lançamento, Tá, então que é uma outra estratégia. Começou com isso, né? A a história gente do começou clã com- foi por Foi lançamento. por isso. E aí, quem faz parte do clã? Lançamento do quê? Digital. Digital. Lançar um infoproduto. O clã é formado por mim, que trabalha a comunicação dentro disso, o Pedro, que faz o design e a parte de tráfego, e a Rebeca, que faz a parte de estratégia e a parte burocrática também. Tá. Como que a gente se encontrou, né? Fala aí. Doideira, né? Doideira, né, cara? Vixe, Hoje a gente doideira. tá- Manda uma maconha, tô brincando. Não, brincadeira. você encontrou no festival, né? Lá na Ah, fila só do que banheiro. tem uma pena aqui, Ah, o preconceituosinho. Eu já ia Nada. esse grosso, né? Racha aí. Cara, como é que começa? E aí? Cara, cada um teve a sua jornada de empreendedorismo, né? Eu Vocês já tava em Santa tentaram? Catarina. A gente o quê? Já tem jornada de empreendedorismo? Quantos anos vocês têm? Cara, eu tenho 22. Que eu adoro uma jornada de 22. empreendedorismo. Você também, 22 anos. Então me conte sobre isso. Eu acho que eu sempre fui empreendedora, porque na escola eu sempre conto isso lá dentro de casa, né? Na escola eu sempre fui muito de fazer artes. Eu era a única que fazia aula de arte. Vocês faziam desenho na escola? Ah, que susto. Não. Eu achei que você era arteira, você era uma artista. Também. Ah. Isso também, eu não posso negar. Aula né? de artes. Não, eu era ruim, mas Eu dava- hoje. Eu dava pro irmão desenhar, meu irmão era mais velho, ele era desenhista. E aí, você gostava Então, disso? isso era ruim. A maior parte da sala também era. Em E tinha geral. gente que tinha irmão, mas tem gente que não tem irmão. Aí o que eu fazia? Desenhava pra sala inteira e vendia. Oferta e procura. Foi assim que eu comecei a arrumar dinheiro. Foi Ah lá. uma das primeiras. Sempre fui de empreender, desde nova. Depois disso, tive uma jornada meio enroscada em questão familiar. Porque com 13 eu perdi meu pai, com 14 minha avó, com 15 minha mãe teve aneurisma, com 16 minha irmã casou e me deixou, com 17 meu irmão casou e me deixou. E nisso eu fui morando de casa em casa, assim, sabe? Tá. E aí eu tinha que me virar, né? Sim. Por isso eu vendia desenho. Com 18 eu fui morar sozinha e eu já tava na Unesp, eu entrei lá com 17. Fez o que na net? Eu fazia educação física. Tava naquela vidinha comum de jovem universitário que só quer curtir a Top. vida. Faz parte da brincadeira. Faz parte da brincadeira, assim que a gente arruma uma lista de mundo, né? E era legal, mas não era... Aquilo que você queria. Não. Não tinha o Tunana, assim, não tinha. Tinha o quê? O quê? Ah, o brilho, assim, né? O meu. Outra coisa de tiozão, ele falou. Vamos lá. Tô adorando. Cara, eu sempre tive o sonho de explodir, sabe? Sim. E aquilo não me cabia, sabe? Não fazia parte de mim. Foi aí que eu fui pra Santa Catarina. Falei, pô, tô fazendo educação física, eu fiz uma extensão em massoterapia. Eu fui pro Guarujá sozinha na virada do ano, vi que tinha muita gente, praia tem muita gente. Falei, eu vou ganhar dinheiro.
vou pegar uma cadeira de massagem, vou pra lá e fazer massagem na praia, não tem gente fazendo isso. Nossa. Todo mundo vendia comida, vou vender comida também? Não, tava todo mundo vendendo. Vou fazer um negócio diferente. Aí eu peguei a cadeira de massagem e antes de eu ir, alguém virou pra mim e falou assim, vai pra Floripa, lá tem sombra e não tem arrastão. Já é bom, as duas coisas É. boas, né? Beleza, eu fui pra Floripa. Quando eu cheguei lá, eu descobri que era uma ilha, nem sabia. É uma ilha. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei encantada. Eu descobri que massoterapia é super deturbada pras pessoas. Não gostei disso. Encostei a cadeira de massagem, comprei uma caixa de paçoca e comecei a vender paçoca na rua. Porque eu preferia vender paçoca na rua do que ter que ficar perto de homem me tirando, sabe? É o pejorativo da coisa. É. Eu imagino. Aí eu pegava uma caixa de paçoca que vinha 100 unidades e custava R$17. Então era 17 centavos a unidade e eu vendia de 3 a 4 horas aquela caixa completa. Tinha 83 litros em 3, 4 horas. Era... Putz. É uma cidade turística, você vende o que você quiser, né? E aí eu fui me virando com a paçoca, estourou a pandemia, eu tava lá, eu falei, pô, cara, eu vou ficar Pô, aqui, aí por que caiu eu a vou fazer paçoca. bolo, meu? É. Vou ficar aqui, né? Aí eu continuei vendendo paçoca, aí com a paçoca e com o auxílio que saiu na época, eu comprei uma bike motor, e com a bike motor eu comecei a fazer entrega lá. Vendeu mais Porque paçoca. tava fechado, tava tudo fechado. Santa Catarina realmente ficou fechado. Sim. Aí eu comecei a fazer entrega. E aí na entrega eu tinha um textinho que eu mandava pra pessoa que recebia, que eu falava assim: olá, meu nome é Lely Ordones, sou uma jovem empreendedora e comprei essa bike vendendo paçoca na rua. Você pode contribuir com uma gorjeta? Gratidão por fazer parte da minha história. Eu decorei. Cara, tinha uma vez que eu ganhei uma gorjeta de 200. Você tá Tô zoando? falando sério, o cara mandou mensagem no chat e falou assim: manda sua conta que eu vou te mandar um. Tava chovendo, eu parei no meio da chuva. Manda sua conta que eu vou te mandar um. Vou te mandar a gorjeta. Aí eu falei assim: nossa, cara, pela minha conta pra mandar uma gorjeta. Da hora, né? Parei no meio da chuva. O cara mandou então. Olha que da hora. Essa é mano. nova, mano. Eu que já escutei Sério? essa Já história, escutou? mas É, essa é. não. Tá da hora. O podcast faz isso com a nossa vida. Que da hora. Cara, foi demais. E eu ganhava muita gorjeta mesmo, vendendo. Entregando. Eu entregava e ganhava mais pra entregar justamente por isso, por ter algo a mais. E aí da bike eu comprei um carrinho de choripan, que é o que eles vendem muito lá na praia. Aí eu fui pra vende muito. comida. Já viu choripan lá? Os dois já foram pra lá, né? Né, Floripa eu fui, mas tive uma experiência péssima, tava chovendo e passei muito pouco tempo lá, não fiquei. Choripão é uma comida Argentina. Ô, gente, eu vou aproveitar a história dela aqui, vou no banheiro Vai lá, rapidão, vai hein, lá. mano, que eu tô meio Vai tédio lá, pra caramba. Vai lá. E aí, mano? Bom, Aí você começou a vender aí eu choripão. comprei um carrinho de choripan, fui vender choripan na praia. Nossa, que experiência da hora, meu. Eu trabalhava 12 horas por dia, com o pé na areia, num sol fudido. Tá vendo? Felicidade é totalmente relativa. Pois é, mas eu tinha contato direto com as Você pessoas, eu curtia podia... muito. Pra caralho. Olha que Eu olhava no olho das Curtida. pessoas e trocava a maior ideia, assim, sabe? Tipo, aí eu entregava comida na mão das pessoas, elas saíam assim, nossa, que delícia, obrigado, não sei o quê. E eu ficava tipo... Sabe aquela gratidão de estar vendendo? Da hora, E, meu, mano. vende pra caralho. O dia que eu mais vendi, eu vendi 80 unidades. Na praia que eu vendia mais caro, eu tirava 10 links em cada um. Surreal. É É mesmo? surreal. Mano, praia dá muito dinheiro. É muito legal. É que essa praia que eu tava é uma praia selecionada. Então, Que praia que era? a Barra... A Barra. Então é uma praia mais selecionada. Pra quem trabalha lá, você tem que pagar uma associação. E essa associação tem um olheiro em cada ponta pra não chegar a fiscal e te tirar. Então só pode É trabalhar. organizado o bagulho. É organizado. É Tá. organizado pelos moradores. Então, pra você entrar ali, você tem que ter network, né? Sim. Aí como que você faz isso? Desci meu carrinho lá e comecei a trocar ideia. Vou fazer o network. Não tem? Vou fazer o network. Não sabia disso. Não sabia nem que existia isso, mas é isso. Deu certo. Que massa, mano. Foi da hora. E aí eu tinha um bordão que eu gritava. Como eu vendia choripan, é assim, Você na tá de praia. sacanagem que você sai gritando bagulho na praia. Eu tenho que vender. Que massa. Que... E eu grito muito alto, né? Eu tenho uma voz muito alta. Eu nunca gritei perto de vocês, mas. Tá, vai lá. agradeço. Eu gritava assim, choripan. Quem tava no fundo da praia fazia isso daqui, ó. E olhava, virava. Todo mundo olhava. E eu tinha um carrinho de oncinha escrito choripan em vermelho. Que massa, mano. Cara, surreal. É diferente, né? E era uma menina limpa. Você tá esperando um tiozão que vai te vender com aquele... Cheio de areia na mão. cheio de areia, É. com aquela toalhinha preta que ele escorre o suor e limpa o carrinho ao mesmo tempo, sabe? Então já era um diferencial. Aí eu gritava, as pessoas associavam que quem tava passando ali pra vender choripan era quem? Era a menina. Tanto que eu chegava pra vender, tipo, o cara tava na minha frente, não podia parar perto do outro, né, por organização. Mas eu chegava perto do vendedor, a pessoa me parava e falava assim, eu tava esperando você passar aqui. Porque eles esperavam, sabe? Eles viam interagir. A pessoa ficava uma semana na praia, ela comprava todos os dias pra família inteira comigo. É mesmo? Teve um cara, um empresário, que ele parava perto e... Modelagem, né? Eu não tinha a visão de empreendedorismo que eu tenho hoje, mas eu já tinha uma noçãozinha de começar a coletar
informação dessas pessoas. E tinha um empresário que ele ficou uma semana, ele me marcou. E quando ele vinha pegar, ele ficava conversando de como foi a vida dele, de como foi a transformação que ele teve. Eu assim, aí, o que você fez nisso? O que você fez aquilo? Perguntando. E o cara plantando aquela sementinha de isso vai fundo, não sei o que, você vai crescer, você vai sair da praia, você vai comandar carrinhos. E eu assim, sabe? Foi muito massa, foi muito massa. Aí, mano. Aí eu abri uma loja de congelados, que era a Fit and Fat. Lá também. Lá também. Cara, você tem 22 anos, você ficou 18 anos em Floripa? Eu fiquei 1 ano e meio. Chupa essa sociedade. E aí? Cara, é que foi rápido o processo, né? Tipo, não dá pra vender Foi paçoca rápido, pra mas sempre. tô Então eu vendi voltando. paçoca por 3 meses, depois eu fui por outros 3 meses, fui crescendo. Fiz um MVP, né? É que a gente sabia o que era isso na época. Aí beleza, eu montei a Fit and Fat. A Fit and Fat foi meu fracasso em Floripa. Fit Eu and confio. Fat é maravilhoso, né? É lasanha congelada e marmitinha fitness. É. Tem pro... Tem coisa fit sem gordura. Fit and Fat, tem coisa É. gordura. Genial esse nome, Pra né? mim, muito Genial. bom. Fit and Fat é Verdade. sensacional. Aprendi É, hoje você, né? ao mesmo tempo. Cara, nessa época... Eu tô fit, na verdade, quem come lasanha. Pra quem não Preciso entendeu, eu sou o Fat e ele é o Fit. É. Dá pra ver que você me cobre. E aí? Você ficou a Fit and Fat e aí? Tá, aí na Fit and Fat eu já tava saturada de Floripa. Por incrível que pareça. Eu sei que aquele lugar é encantador, é um paraíso, realmente. É surreal. Mas eu cheguei num ponto que eu tava saturada de lá. Não aguentava mais. Eu só queria, tipo, ver meu vô de 82 anos, que tinha 82 na época. De ver meu vô e estar perto dele caso alguma coisa acontecesse. Eu tava nessa época. Tá. E aí quando eu abri a Fit and Fat, eu comecei a ficar saturada emocionalmente, sabe? Eu não tinha muita... Eu tinha deslizes emocionais absurdos. E Você abriu espaço físico? Ou eu não? tinha congelado Tá. e eu comecei a vender no... Eu apertei o impulsionar pra vender. Aí fracassou. Poxa, Coincidência. Não te conhecia, não conhecia. Ela já te conhecia. Ah, não conhecia, mas não era a gente não de... tinha sociedade. É que tu desconecta, né? Conheço ela desde criança, isso que é doideira. Criança. É isso que é bizarro. Estudaram Bizarro. juntos? E aí Também. você apertou o patrocinar e aí você Eu ficou tava estressadona, vendendo, eu falou realmente assim, tava vendendo, tava legal, só que eu tava saturada, não aguentava mais aquilo, não tava vendendo como eu queria, porque você não tem venda todo dia. Você sai de uma temporada que você vende 800 mil reais no dia, e aí você vai vender algo no digital, nossa, foi saturado. Eu tipo assim, não quero família, nossa, não aguento mais. E aí nisso eu vim pra Bauru, partiu Bauru. Aí eu vim pra cá, e quando eu vim, eu fiquei 1 mês de imersão no sítio da minha família. Eu também. E aí foi aí. Tava junto. ligou pra ele e falou, tô voltando. Ele namora minha prima, que por acaso é a Rebeca. A E sócia essa também. outra sócia. Então é quase um clã realmente aí, ó. é quase, consanguíneo. É o Ohana. Ohana quer dizer família. Nossa. E aí você avisou, que no caso ela é tua prima. Eu vim de surpresa, né? Eu acho que eu avisei quem. O sítio, no caso, era dos pais dela? Não, o sítio da nossa família. Da sua família. É. Aí vocês foram pra lá passar uma cota lá. Eu vim pra Bauru. Aí quando eu vim pra Bauru, onde é que a Letícia vai ficar, né? Eu pensei assim, onde é que eu vou ficar? Vou eu de Vou novo. pro sítio, né? Vamos embora. Vou fazer o quê? Vou no sítio, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Essa época era muito... Vou fazer, fiz. Desse jeito. Eu ainda sou assim, mas agora eu penso, né? É que eu não pensava mesmo, né? Só ia, não tinha linha editorial. Era só fazer. Era só no improviso. E aí você chegou no sítio e aí você já tava lá. Não, a Cada gente uma se bota conectou depois disso, né? Eu tava lá já, aí a Beca começou a ficar lá também, de repente o Pedro ficou, e quando a gente viu, tava os 3 lá, tipo... Na real não, a gente planejou. Você esqueceu da parte de planejamento? Eu esqueci. Era polêmico. Não, eu planejei, você levei umas paradas lá, É, tudo, você a foi gente no- Vocês iam ficar ficar lá. um mês, né? Eu tava planejando ficar 1 mês porque eu a vida inteira em apartamento. Eu falei assim, mano, será que dá pra eu ficar no Pós-pandemia. sítio? Não, na pandemia. Curtindo. É, É que a gente 2020. ainda tá na pandemia, né? Eu acho que a pandemia não acabou ainda. Ah, aquela Mas tal. é aquele negócio... Foi na Né? trégua da pandemia, eu acho que a gente pode falar que foi na trégua. Aí tu, enquanto ela tava vendendo choripan lá com o bagulho de oncinha lá, tu tava onde, irmão? Cara, eu comecei minha vida de empreendedorismo também na escola. Eu vendia doce, vendia palha italiana. Aí eu criei a Fratelli junto com um parceiro meu. E eu investi no brand, eu nem sabia o que era brand na época. Eu falava, tipo, palha italiana de qualidade e sincronia. O pessoal todo, e comprava, era um docinho, era uma delícia. Nem tinha logo na escola. Aí eu vendi um monte, vendi no 2º ano. Daí no 3º ano também eu vendia. Pô, chegava a fazer uns 300 conto, tá ligado? Tipo assim, numa semana. Quantos anos isso? 17, E 16. você tinha médio Flamengo? Ah, era tudo turminha, eu já conhecia todo mundo, mas vendia.
Não, Aí depois, quando acabou a escola e tudo mais, entrou a época de vestibular, acabei não passando. Aí eu falei assim, tá, o que eu vou fazer? Eu conheci um mano, de outro mano, aquela parada de network que ninguém sabe o que acontece. Mas o cara falou assim, mano, vamos investir naqueles docinhos lá, os docinhos, o Babs. Aqueles Graças docinhos que o a Deus, Pedro fazia, era uma entregou, delícia, era todo mundo tráfego. vendia. Não, É. fazia nem ideia. Aí eu, tá, beleza. A gente foi lá, comprei uma logo por R$300, eu nem sabia que era tão caro assim. Eu falei, não, tá, mundo do empreendedorismo deve ser esse negócio. E agora a gente sabe que não era Claro, tão caro. né? Não, É. eu faria essa logo Na tipo, em época, dois, você- 3 é tudo minutos. presetado ainda, então. Pois é. E aí, você fez a. Mas eu fui aprendendo um monte de coisa. Eu comprei essa logo e eu fui lá e peguei pra editar essa logo. E eu descobri que eu consegui editar. Eu fiz lá, eu tipo, refiz aquela logo e ficou então perfeita. Você tá zoando, você começou o teu lance de design assim. Comecei meu lance de design assim, comprando uma logo por R$300. O E meu editando start. a logo. Editando a logo. Eu nunca comprei um curso de design nem nada. Tá caro, mano. Eu vou fazer melhor. E aí Foi você isso. foi. Aí eu fui e criei um puta de um brand da hora. Porque eu peguei essa logo, estampei, fiz camiseta, fiz aquelas boxes lá, coloquei impressa assim. Chegava no bar lá na USC, lá, como é que ele chama? O Herbie. O Herb. Mano, eu chegava a vender R$700 numa noite. Ele tem história boa no Herbie. Não estudei não. Já maluco, Coloquei mano. adesivinho em todas as palhas italianas. Chegava lá na Praça da Paz, vendia um monte também. Era eu e uma turminha. Aí foi pegando um sócio, aí o outro queria entrar também. Eu falava assim, mano, vamos vender todo mundo junto. A gente chegava a fazer, faturava 800, R$1.000 numa noite. A gente chegou a vender isso. Isso daí foi tipo 2019. Que da hora, velho. Da hora, né? E aí tu já tava com a Aí Rebeca, não? foi. Já tava com a tava. Rebeca? Nossa, eu comecei a namorar ela no segundo ano. Ah, Na foi época uma das fase. palhas. Aí, Comecei a namorar com ela, falei assim, tá, preciso ganhar grana. cara que cozinha tem umas vantagens. Aí beleza. Falta de dado? O cara que cozinha tem umas vantagens. Ah, tá. Eu sou Ah. mais italiano. Cara, tá fazendo Nossa, pior que vixe, dava de um mau humor trabalho. Eu tem doce. tenho cicatriz até hoje dessas paradas aí, porque era Tem, uma, né? era uma toneladona assim. Eu ficava com aquela colherzona, eu ficava tipo, nossa, O mano. cara fazia comida todo muito trampo. Tá, muito. demais. Ele gastou. Foi. Eu sou formado em gastronomia. Que massa. Uma das tretas. Eu acho que a vida é cheia de receitas. É. Eu acho que é uma pira por aí. E aí vocês já chegaram nisso, saiu desse empreendedorismo e vocês Então, foi lá no aí- sítio que vocês decidiram montar o clã. Então, 2019 eu tava fazendo doce e tudo mais, tava dando um dinheiro. Tava começando uma faculdade, eu comecei a fazer engenharia de produção lá na FIB. Aí eu tava indo nas aulas, tirei tudo 10 bonitinho, falei assim, tá muito fácil. Porque tava, o que eu posso fazer? Tava fácil, aquelas paradas, aquelas provas, eu falei assim, nossa gente, isso é faculdade, tá ligado? Tipo Nossa, assim, faculdade é bruxante. isso aqui é faculdade, pelo menos o primeiro Você fica semestre, esperando não ter fui mais que pesquisa, isso. né? Não fui mais que O isso. jeito vai mudar, eu acho. Eu fiz, tipo, tudo lá certinho, bonitinho. Eu falei, tá, isso daí não é pra mim. O que eu vou fazer agora? Eu já tinha começado a pandemia. Já tava começando e, tipo, eu fiz tudo EAD, as provas tudo EAD. E eu falei, tá. E aí, Fratelli já tava decaindo, porque o meu sócio não tinha conexão com ele. Tipo assim, era um negócio totalmente, tipo, fazer grana. Então não tinha conexão. E eu não fazia ideia desse negócio, eu não sabia ser profissional. Eu não entendia que existia um mercado profissional. Na minha cabeça eu ia crescer, na minha cabeça eu ia explodir, na minha cabeça eu ia ser rico. Como? Eu não pensava no como, tá ligado? Entendi. Eu ficava pulando de galho em galho e tudo mais, fazendo uns cursos na internet. Geralmente era pirata, os cursos. Então, tipo, era uma vida que não era uma parada profissional. Aí, antes de ir pro... Não, isso daí foi depois do sítio. Passei um mês no sítio que eu falei assim, tá, eu quero sair um pouco do apartamento, que eu já tô enclausurado aqui faz uns meses. E o sítio é um lugar que dá pra espairar. Não tinha internet na época. Hoje o sítio tá com internet toda hora. Mas não tinha, então você tinha uma conexão com a natureza, você tinha uma conexão com o solo mesmo. Com você também. É, sou eu. Comigo também, eu falo com o solo porque eu morar em apartamento e ficar anos no apartamento, você esquece de pisar no chão. Isso é muito louco. Eu relembrei fazer isso, eu falei, nossa, mano, eu olhava pro horizonte assim, eu falo, nossa, existe um tal do horizonte. Massa. Isso daí mudou muito minha cabeça. Um mês que, tipo, valeu por anos na minha vida. E nisso eu voltei pra cidade depois de um mês. Já tinha passado esse mês com ela, tinha passado um mês com a Rebeca lá. E magicamente eu decidi que eu ia empreender de forma profissional. Porque eu falei assim, tá, se eu quero ganhar grana, eu descobri que não dava pra fazer de qualquer jeito. Eu fui me conectando com outras pessoas, entrando no YouTube, tudo mais, aprendendo mais profissionalzinho em marketing digital. Eu falei assim, tá, dá pra ganhar dinheiro nesse negócio, como é que eu vou fazer? Aí eu conheci o Alex Vargas, conheci essas pessoas maiores que tinha na época. Entrei no negócio de afiliado, mas eu vi que
Na época que eu tava, eu não sabia fazer nada e eu não ia conseguir, eu sabia que era uma jornada. Aí apareceu no tráfego pra mim um cara falando, mano, você quer ganhar dinheiro na internet? É um apocalipse digital, eu tenho a solução, eu não sou guru não, tudo mais, essa cópia, tudo mais. Eu falei, tá, eu quero. Aí eu entrei, eu nunca tinha visto essa parada, lançamento, eu falei, nossa, um cara ao vivo me convencendo de por que ele tem a solução. Eu falei, uau, que incrível. Sim. E no final ele, cara, eu vou te revelar o valor agora. Eu, nossa, tá, vamos lá. Quanto será? Deve ser Hipnotizante, né? Valeu. Certo? 3 mil, mano. E eu não tava contando com isso, eu sabia que ia ser um negócio caro, porque quando eu vi que era um negócio começou os robusto, eu vi lançamentos, que era um cenário top, era tipo um telão. Era a caçada do Eurílio. Um cara que faturou mais de 45 milhões, ele tinha 22 anos na época. O Eurílio. Ele bateu 7 de 7 ou não? Mano, ele fez 45 milhões na época, ele fechou a empresa dele, hoje ele tá morando no mato. É surreal, cara. É doideira a vida dele. Ele fechou a Sparta, que era a Sparta Lançamentos, a empresa dele, com 50 milhões de faturamento e fechou. E hoje ele tem 23 anos. Então a história desse cara é muito doida. E eu falei assim, mano, esse cara, eu quero ser ele. Tá ligado? Me conectou, porque fazia sentido. As ideias dele batiam com as minhas e eu nem fazia ideia. Eu era uns 90%, eu nem fazia ideia. Eu não caí por tráfego, eu caí por um vídeo de podcast. Dele falando uns absurdos no podcast. Eu falei, caramba, quem que é esse cara? Eu não... Como eu manjava mais ou menos de tráfego na época, eu tenho conta bloqueada e tudo mais. Eu tenho, tipo, AdBlock, essas paradas. Então eu não recebo anúncio, tá ligado? Só quando eu quero. Sim. Então eu tinha essa parada. Eu não caí no anúncio dele, mas eu caí, tipo... Eu fui um lead orgânico, se for ver. Eu fui Foi no podcast. Mas você tava E buscando, você não acredita no né? mercado. Tava buscando. Precisava de alguma coisa. E foi surreal, E foi porque isso. a gente conseguiu conectar. Quando a gente estava no sítio, a gente começou a buscar o propósito. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô fazendo isso? Por que a gente tá junto aqui? E a gente entendeu o propósito dos três. E aí, o Pedro tava com a caçada e a gente conseguiu ligar. O Pedro com a parte dele, eu com a minha parte, a Rebeca com a parte dela. E juntou os 3 pilares principais pra fazer o lançamento. Que da hora, cara. E assim, E aí surgiu o clã. E aí... A Rebeca, ela faz o quê? ela faz a parte estratégica e burocrática. E vocês... E ela gosta. O clã tem um Instagram? O clã não tem um Instagram. Ainda não tem ainda Instagram, ele tá com site, não, estamos programando o site. Não, para porque a o gente clã. trabalha interno, né? O clã já é um negócio mais fechado de vocês. É como É, o vocês nosso- vão produzir os lançamentos que vocês vão fazer e os lançamentos vão ser focados no pessoal. E foi uma coisa que a gente aprendeu com o Eurílio. Não é um objetivo nosso atender outras pessoas que querem fazer o lançamento simplesmente porque elas querem fazer um lançamento. É entender o propósito de pessoas que estão com a gente para usar a estratégia a favor de pessoas que querem unir propósitos. Cara, muito legal isso. Porque ele fez é isso muito e legal. ele perdeu muita grana e muito tempo da vida dele nisso. Apesar dele ter 23 anos e hoje ter esse histórico, ele falou, mano, eu entrei em furada demais, eu não quero que você passe por isso. E ele ensinou certinho. Se for entrar, entra com uma pessoa que faz sentido pra você e tudo mais. Eu peguei essa ideia, eu falei assim, tá, eu não vou errar nessa parte. Aí a gente se conectou com Napoleão Rio, uma porrada de gente que Que tem legal, essa busca. É praticamente Além do um ano. Além do dinheiro. Um ano daqui pra cá que a gente tem essa mentalidade. Um ano atrás, a gente tava no comecinho e não sabia quase nada. Que massa, gente. Meu, eu vi que escureceu lá fora. Deu Legal. quantas horas A aí? gente chegou, eu acho que 1h40? Nossa. Ele nem parece, né? Deixa eu fazer uma pergunta que eu faço pra todo mundo. Gostaram? Top. Foi massa? Gratidão. É muito mais legal, Muito né? da hora. E você? Gostou? Agora eu desenrolou quero pra ter caramba, cara. Que massa, Que da legal hora, pra né? caramba. A hora que tiver o tererê tal, que eu chamo a mão. Seu Instagram. Teletalk. Não é Teletalk. Teletalk não, é Leordones. Telecast. Telecast. Telecast vai sair, repete pra mim, tem o Instagram. @leordones. Gente, quem estiver assistindo e tiver interesse em saber se não me vão ser interesse lá. Se não É, quer melhorar a seja comunicação, não me segue, por favor. Se não, passa de novo. @leordones. Massa. Pedrão, seu. Telecast oficial. Ah, vai rolar esse Já Telecast tem, já. mesmo, Eu sou o cara do brand, eu já criei a logo e tudo mais. Que massa, Top, velho. velho. É o cara que já faz a marca. A marca. A marca. Pra quem tá nos ouvindo no Metro Quadrado Podcast, vai estar o meu Instagram, vai estar o Instagram do Luiz aí também saindo, tanto na legenda quanto no vídeo. Siga-nos, ative o sininho e, gente, muito, muito, muito obrigado. Adorei. Espero que vocês tenham nada menos, nada mais que sucesso. Eu acho que já tá certo na vida de vocês. Eu acho que vocês já fizeram todo esse planejamento e vocês são de verdade. Dá pra saber que vai rolar. Não tenham dúvidas. E o sucesso é consequência também. É. Muito com dinheiro. E você, gostou? Amei demais. É mesmo? Foi bom ter voltado, né? Foi, que delícia. Fazia Gente, alguns.
Obrigado, o primeiro episódio da nossa segunda temporada chega ao nosso final e esperem os próximos. Vai vir novidade por aí. Fechou. Valeu, moçada. Até a próxima. Tchau.